Anexo 2 no ar! Uhul! Esse é o episódio 50, meus amigos! Ah, merece! 50. Jubilemos! Jubilamos, hein? Top! Caramba, quem diria? 50, hein? Quem 50. diria, cara? 50, passou rápido, hein? Rápido. Passou voando, mano. Parece que foi ontem. E nós estamos de volta aqui com o pastor Marcinho, cara. Aleluia. Depois do Fico. Aleluia. sei lá, depois do Fico. Vamos falar disso hoje também. Vai fazer parte, porque faz parte da palavra até, né? É isso Um aí. pouquinho. Muito bom. Bom, meus amigos, se inscreva aí já no canal se você não é, deixe seu comentário, segue a gente lá no Instagram, tá bom? E vamos com tudo que hoje a gente tem muita coisa pra falar. Vambora. Estamos também de volta aqui com esse grandão aqui que também fugiu, quantas cara. semanas? Quatro. 4 semanas de semanas. gancho. E o Ale, mano, que abandonou? O Ale queimou as carroças aí. Abandoneiro, cara. Ele só fez a vinheta agora, mano. O Ale tá tocando em todo lugar aí agora. Não, mas Ele é não porque eu tava trabalhando muito, né, cara? Verdade. Estudando, então tem essa daí também. Amanhã, 5h30, tá de pé, né? Tem uma prova, LGPD, você que tá nos escutando aí, ora. Não, já vai ter passado, né? Mas ora vocês por mim aqui. Tá bom. E na mesa eu É. fiz, já tá, mano, tá quase assumindo a posição, hein? Na brecha que eu... É, já deu a oportunidade que Na você tá aí, negão. oportunidade eu não saio. Seja bem-vindo, Fê. Fã número 1 do Obrigado. Cauê, velho. Nos Aí, conhecemos. Mano, não é que ela fica quieto, Cauê. cara. Tava eu e o Marcinho no almoço, esse aqui me abordou. Eu, Rodolfão, e aí, Marcinho, todo tímido, meninão tímido, né, velho? Eu falei, eu sei seu passado, moleque, vai tá bom. Ah, é mesmo, cara. Eu falei, eu sei que te você conheço. fez. Por falar nisso, vai ter novidade disso aí. Calma, você vai saber. Magreza, calma. você vai Calma que fazer já um tem anexo. mais. Aí, então tá bom. Vai, mano. Aí eu Vai falei assim, ser beleza. Aí ele chegou todo... Ô, mano, que legal. Ô, que legal que vocês estão aqui almoçando com meu papai. Vamos almoçar. Mas eu sou fã do Cauê. Eu falei, uma salva de palmas pro fã do Cauê. Meu parceiro. É nóis, tamo Parceiro, junto, Fê. isso aí. Aí o Cauê descobriu isso e não te largou mais. Nunca mais. Só- É isso. Olha aí, o Anexo 2 criando laços aí de amizade. Foi, Um foi. amigo, brother. Na verdade, a gente só é amigo dele por causa que ele dá uns almoços bons lá no hotel. O resto- Por favor, só almocei uma vez lá, viu? É, amigão. E eu tô em fase de crescimento. Já falamos então- pra gente almoçar várias vezes. É verdade, Foi você, viu? é verdade. Essa semana eu vou. Tomou uma no ar. É. Essa semana eu vou. Vamos lá. Boris. Tá bom, é isso aí. Que legal, cara. Que episódio especial. E a gente vai já passar a palavra pra você aí, pastor, pra você fazer aquele recap. Leve, né? Leve, bem leve. Porque, mano, o recap agora tá cada vez mais levado 3 O horas. recap é 1 hora. Hoje foi 30 minutos pra fazer o recap. Aí a gente ainda. A Francis perguntou assim atrás de mim: como é que ele consegue fazer isso? Eu falei: eu também não sei. Ele falou de Sabe todas muita Bíblia, as né? palavras. Saber muita Bíblia, mas, né? ó, mas se você mergulha... Sabe o que eu amo de série? Você mergulha na história, você consegue destrinchar ela, cara. Você não pega um pedaço solto pá, isso aqui, entendeu? Eu acho que é maravilhoso isso, cara. Você poder destrinchar isso. E as histórias da Bíblia não fica morno, né? O negócio só vai aumentando. Tipo, tem série que você começa a destrinchar, por exemplo, aí você vê e fala, não, a série ficou besta agora, né? Do nada. Tipo, a Bíblia não, só vai ficando Não, pior. é Pior, na no sentido melhor. quer dizer. mais intenso. O que os caras enchem linguiça em série pra dar uma segurada numa temporada a mais e tal. A Bíblia não, mano. Só que se você passa numa série assim, você entende a história, você consegue se colocar dentro da história, cara. Entendeu? Eu não vou fazer isso, mas imagina, se você mostrar um mapa da sequência de reis, dos reis que ocuparam, cara, isso é aprendizado demais, cara. Não é uma palavra que fala, eu lembro um dia você pregou e falou do exemplo do melão. Ah, tá, obrigado. Não, a história você lembra, você consegue, né? Sim, exatamente. Botar o conceito. O Daniel Lopes, ele fala um negócio muito, muito interessante. Estará comigo dia 29, Vai, última vai, segunda-feira do mês de novembro, no podcast Sem Filtro, Daniel Lopes. Daniel Lopes, Márcio Ávila. sozinho? A pastora Priscila vai pregar no Rio de Janeiro, velho. Ah, porque eu vi a chamadinha com os dois. Então, Aí não vai aí rolar. eu olhei pro banco de reserva assim, o Marcinho tava aquecendo, eu falei, vem, já chamei. Tá alongando, né? Mas eu não sou páreo pro Daniel, não. Mano. Uma humildade do nosso Humildade, pastor, que né, humildade. velho? É brincadeira, né, velho? Estará lá comigo também, pastor Marcinho. Cara, é um poço. Mas ele fala uma coisa, porque eu tô lendo um livro muito interessante, de Dostoiévski. Quando eu comentei com ele, ele conhecia o livro
baixo Ponta para cima. cabeça. E para mim tá sendo um negócio tão diferente, tão novo. E os conceitos que o livro emprega, então em vez de você pegar algo que você translitera na palavra, muito mais legal você entender o conceito. Entendeu? Então, em vez de você pegar uma palavra solta sobre a história de Eliseu, Qual que é o livro que você está lendo? Crime e Castigo. Em vez de você pegar uma história solta ali, cara, você entende em que ocasião que ele estava, como que ele se levantou, quem ele confrontou, durante que reis ele esteve, você entende a história, você consegue situar aquela história no meio da Bíblia. E aí, isso pra mim é sensacional, né, cara? O importante disso é que você não fica vago na sua pregação. E essa é uma escola, né? Porque você começou o culto hoje falando que agradece o Marcião e o Cauê por terem dado seguimento, dado continuidade na série, né? De Elias e Eliseu. Se ele é raso nas leituras bíblicas dele, ele não tem argumento para qualquer pergunta que a gente faz para ele, ele só sabe aquele período da história. Aí ele se aprofunda. Aquele pedaço que ele buscou pra que ele pregar. leu, exatamente. Por isso que é bom você estudar, você vai se aprofundando, cara. O conhecimento profundo, cara, ele é sensacional. Por isso que hoje eu fiz menção de 2 histórias passadas que envolviam os personagens de hoje, que se a gente não fizesse, a gente não ia entender. A gente fez menção, posso começar aqui? Claro, já, pô. Bora. A gente falou da história da Sunamita, que era uma moça estéril, que abrigou o profeta, vendo que ele passava sempre na porta da casa dela, na cidade dela, ela falou, mano, construí um quarto aqui pra você. Velho quarto que tem uma cama, uma mesa, uma cadeira e um lampião. Pouca gente, né? E ela constrói esse quartinho e aí eles criam um laço de amizade. Quando você abriga o profético, você é surpreendido. E ele falou, o que eu posso fazer por você? Geazi falou, ela não tem filho, ela é estéril. Pô, vamos orar. Ela tem um filho. Esse filho morre. Um dia, quando esse filho morre, ela recorre a Eliseu. Fala, cara, o filho que Deus me deu morreu. Será que é possível Deus dar um negócio e não cuidar do negócio? E aí Eliseu vai e fala, eu orei para esse filho vir, eu sou responsável. E essa é a responsabilidade que um profeta tem com a palavra que ele libera, né? E quando eu libero uma palavra, eu corro pro meu quarto e falo, Deus, pelo amor de Deus, faz esse negócio acontecer, cara. Porque eu orei lá, entendeu? Imagina você ora para um cara numa Sim. reunião de negócio, Claro. e aí você libera uma palavra e você chega, Deus, vai me deixar vergonha, né? Por favor. E aí ele fala, pô, esse menino morreu, cara. Ele vai lá, ora, ressuscita o moleque. Pensa no nível de gratidão que essa mãe deve ter por Eliseu, né? Beleza, passa a história, a gente não ouve muito mais falar da Sunamita, a gente ouve falar de Geazi, especialmente quando ele pega aquela lepra, ele fica zoiudo e quer os bens que Naamã ia oferecer para Eliseu, e a Bíblia diz que ele pega uma lepra. Bom, anos passam e agora eles se encontram nesse fatídico episódio que está em 2 Reis capítulo 8, quando o texto começa dizendo assim, Eliseu aconselhou a Sunamita para que ela deixasse o país por conta de 7 anos de fome que viriam. Óbvio que fome tem esse sentido de Deus tocando, né? Deus promovendo um toque. Essa mulher vai, 7 anos ela fica na terra dos filisteus, que é uma terra de povo inimigo, de alemão, assim, no sentido de que são inimigo. Ela passa 7 anos e depois de 7 anos cravado, ela volta, cara. Porque ela crê na palavra. Né? Então quem vai e volta sabe que não vive na crise, a crise não faz parte da minha vida, era só uma fase, vou voltar. Ela volta, quando ela volta ela encontra as terras dela ocupadas e ela então vai recorrer ao rei, ao pleito do rei, para que ela possa ter de volta as terras dela que estão ocupadas, apossadas. Eu gosto desse termo, que é posse, quando alguém que é posseiro tomou posse daquilo que não lhe pertence. Então ela recorre ao rei e ao profeta, que costuram essa reunião, pode dizer, e ela pleiteia ao rei para que as terras sejam devolvidas. Nessa ocasião, quem está na sala do rei, batendo uma ideia, uma resenha com o rei, Geazi, sério, leproso, Simplesmente ele, eis que aparece na história do Neida, pum, Geazi tá lá, e aí Geazi tá lá contando as histórias, que o rei tá lá falando assim, cara, me conta as histórias de Eliseu, deve ser demais, cara, essas histórias dos milagres que ele operou e tal. Ele tá contando da história da Sunamita,
Tipo, mano, a mulher era estéril, ela ganhou um filho, o moleque morreu, foi um pré-quequé e tal. No que ele tá contando a história, entra a mulher na sala. E ele diz, é essa, rei, a mulher que eu tava falando é justamente essa. E aí eles conferem os fatos e o rei, então, delibera a sentença que é, restitui tudo que era dela e mais. Dá para ela todos os anos de colheita que ela não recebeu enquanto ela estava fora, paga para ela também e devolve a terra para ela. E a gente fez um culto baseado nessa palavra profética liberada sobre a igreja de restituição daquilo que foi tomado e se apossado sem indevidamente pelo inimigo. Top demais. Olha esse recap aí. E aí, Fê, tem alguma pergunta já de cara? Acho que pode deixar mais pro final, porque Tá eu queria bom, falar tá de bom. restituição. Tá bom, tá bom. Eu tenho uma pergunta já. Tem uma possível incoerência por conta da parte de Geazi. Você falou disso lá dele aparecer. Tem uma... É que eu acho que é uma... Não sei. Tem a possibilidade de ter um... De não ser cronológico os fatos do livro de Reis? Sim, muita. Essas pontas soltas que ficaram, elas podem até ser um pouco respondidas. A primeira coisa que é importante dizer é que esse é um registro de um fato narrado. Ninguém está escrevendo em primeira pessoa. Não é Geazi dizendo assim, então estive diante do rei e no momento em que eu estava falando com o rei entrou, nem é a sunamita. Quando eu entrei, estavam no palácio Geazi e o rei... Alguém que viu, né? Que tá narrando, né? Não, alguém a quem contaram. É uma testemunha, às vezes nem visual, às vezes só de ouvir, né? Então isso já deixa a história menos realista, não é a palavra, mas detalhista, no sentido de que alguém contou. Detalhista também, né? Detalhista, Sim. né? Imagina você contar uma história que te contaram, né? Então, por exemplo, se eu te falar assim, como é que foi a barca? Você ouviu uma coisa que eu falei da barca, mas o Felipe estava lá na barca. Então você vai narrar de um jeito, o Felipe de outro, com muito mais detalhes, com muito mais, né? Então, dado a quem escreveu, que a gente falou no fim do culto que foi Jeremias, já fica aí um lance. Mas tem uma parada muito interessante. Provavelmente, olha só, os milagres começam a ser narrados quando a viúva chega dizendo assim que ela não tem nada para comer. Provavelmente a fome já estava ali. Depois a gente tem a história da morte na panela, que diz que havia fome na terra. Ele multiplica pães. Era essa fome que já estava acontecendo na terra durante esses 7 anos? Provavelmente sim. Depois fala do cerco de Samaria e que houve fome. Tanta fome. Mais fome. Tanta fome que uma mãe vendia o próprio filho para eles comerem, dividirem e comerem. Será que é esse mesmo período de 7 anos de fome? Né? Provavelmente. Então o texto começa ele introduzindo. Havia Eliseu aconselhado a mulher sunamita a deixar o país por causa de um período de 7 anos de fome, que foi lá atrás, e que esse período aconteceu e tal. Então a gente entende. Agora, a ponta solta de... Outra coisa que é interessante, não fala o nome do rei, mas provavelmente era Jorão. Num momento fala do nome do rei, assim como no episódio do cerco de Samaria, que o rei sobe no muro e vê duas mães, também não fala, mas provavelmente era Jorão. Se falasse, a gente ia ter uma noção de tempo melhor. Mas a ponta mais solta que fica aí é justamente sobre Geazi. Como é que um leproso que foi sentenciado de lepra para sempre e as suas gerações pode estar nessa conversa? Existem, obviamente, algumas opções, mas será? Isso eu estou loucubrando assim, tipo monstro, gigante, porque a Bíblia não fala muito mais isso. Mas será que ele se arrependeu? Não sei. Existe alguma chance disso acontecer? Existe. Apesar da sentença ser pesada, a Bíblia não registra isso. Mas para mim, o que faz mais sentido é que se o rei quisesse de verdade saber dos eventos, isso eu falo por mim mesmo, o que impede deles ter uma conversa à distância? Ou se essa conversa tivesse sido no jardim? Ou se Eliseu deu uma ordem para que ele contasse
Porque Eliseu dava umas ordens assim, né? Tipo, que nem se dá pra filha adolescente. Uhum. Pega o controle lá pro pai. Tipo assim, vai lá e fecha a porta lá de baixo. Pô, pai, vai. E aí ele falava isso. Vai, Geazi, chama a mulher. É tipo a Alexa dos anos 90. Não, é tipo a Francis quando era secretária do Rina, né? É tipo assim, Francis, liga pro Cauê, fala pra ele me ligar. Pô, liga você, caramba. Era tipo assim, né? Geazi, chama a mulher. Tá bom. Então ele fazia, Geazi, eu preciso que você vá, marque com o rei uma audiência. Porque, cara, pensa o nível de influência que ele tinha com o rei. O cara feriu os inimigos de cegueira, pegou eles pela mão, levou na frente do rei. O rei falou assim, meu pai, devo matá-los? Pensa no nível de confiança que o rei tinha nele, né? Depois, cara, cercaram Samaria. E ele fala assim, isso é em Dotã, cercaram Samaria. Ele fica, Deus vai resolver aí. Calma. Calma, Então, agora ele fala, Geazi, vai, marca uma audiência com o rei, que a minha amiga sunamita tá vindo e ela não tá numa boa situação. E ele vai. E aí marcam no jardim, sei lá onde, e ele pode ter tido essa conversa no portão, eu sei lá. O que eu sei é que Geazi nunca mais aparece na Bíblia a partir daí. O nome dele some da história, ele não se torna sucessor tão pouco de Eliseu e nem performa mais muita coisa. Então, a gente não ouve mais falar do nome dele. E então, pode ser que ele fosse leproso, e pode ser que essa conversa tenha se dado como leproso mesmo. Mas a gente nunca vai saber se está fora da ordem ou se aconteceu nessa ordem aqui. O que eu acho que a fome começou lá atrás, 7 anos se passaram, várias coisas aconteceram nesse meio termo, inclusive a construção de uma escola maior e outras coisas que são narradas aqui, e agora 7 anos se passaram e esse evento E acontece. se a classe também dos leprosos também passou a ter um pouco mais de respeito, já que os 4 lá E se? E se? salvou a nação toda e falou assim, não precisamos desprezar tanto esses caras assim, né? Exatamente. Mas não é muito interessante que leprosos foram o portador das boas novas e agora um leproso estava sendo um intermediador? Cara, é muito interessante isso. Essa é louco. Né? Top. Nesse sentido aí. Então essa ponta solta aí, cara, é uma coisa que a gente não vai conseguir responder. Foi usado mesmo com lepra, né? Ele foi usado mesmo com lepra. Usado mesmo com lepra, né? Mas provavelmente ele estava ali mesmo, ele, pessoa mesmo, lá diante do rei, conversando, leproso à distância. É o que eu acho que pode ter acontecido, provavelmente. Top. E o rei era Jorão, e ele estava ali querendo saber dos milagres mesmo, porque ele era um rei dividido. Um rei que cria, mas um rei que era medroso e cagão. Muitas vezes ele foi cagão, mas ele temia o profeta, porque quem teme o profeta teme a própria palavra de Deus, nesse sentido. Então ele era um pouco de cada, ele era uma pessoa indecisa. Esse para mim era Jorão, e é isso que ele estava vivendo ali, né? Amém. Enfim. E uma mulher próspera, que tinha tudo, você, né, até pontuou algumas coisas que mostra que realmente ela era próspera, também teve que passar por um veneno ali na vida e como que Deus às vezes costura isso, né, e sei lá, para extrair o melhor da pessoa ali, e ela passou por esse momento de crise. Foi uma aplicação que você fez ali para nós ali que fez muito sentido para mim. Cara, você conhece pessoas de posse? Me conhece? Rodolfo anda com algumas de vez em quando. Sim. Cara, nenhuma delas é isenta a aflições na vida e vai passar por altíssimos venenos. Aliás, quando às vezes você está alto, a queda é dura, mais dura de absorver, de lidar, né? Quando você não tem nada a perder, cara, e aí é que tá o grande lance, cara. Quando você não tem nada a perder, você só se joga. Mas quando você tem a perder, você fica cagão, né? Falamos disso na semana passada. Falaram, né? Aham. É. Eu achei interessante isso que você falou. O Juan participou na semana passada. Você assistiu, né? Assisti boa parte, mas não tudo. A gente estava conversando essa semana, eu e o Juan, e ele tem um amigo, um empresário em comum aí, que era amigo, assim, amigo do meu pai há muitos anos atrás, assim. E, sei lá, 20 anos atrás, ou mais até. E aí ele tava falando, cara, ele lembrou do seu pai e tal, não sei o que. Ele falou que era, mano, que na época seu pai voava, era meu pai e meu tio eram sócios, e eles tinham um negócio e era bem próspero. Eles tinham um negócio bem próspero.
E ele falou assim, era para o seu pai ser multimilionário, ele falou. E eu falei assim, é verdade. Né? Eu não tenho muita noção porque eu era muito pequeno, mas tinha essa parada e tal. E aí eu conversando com o Juan, ele falou brincando. Falou, caramba, mano, imagina se você fosse multimilionário, não sei o quê. E eu já tinha pensado nisso há algum tempo, né? E aí mas só que aí eu falei pra ele assim, eu falei, cara, mas imagina onde que eu ia estar se eu fosse multimilionário. Será que eu ia ter o coração hoje em Jesus? Será que... quer dizer, eu tenho quase certeza que não, porque muito da minha história me lançou para os braços de Jesus. A relação dos meus pais e tudo, muito da minha história foi uma parada que me lançou para os braços mesmo de Jesus. Então, olha o contexto, olha o que tem valor nisso. Se eu tivesse escutado o que minha avó falou pra mim, também não estaria aqui. Cara. Não, porque a questão é a seguinte, o que adianta você ser multimilionário e talvez eu não estaria nem vivo, porque parte do meu testemunho também de enfermidade, um monte de coisa também, e outra, a loucura, como é que seria a minha cabeça? Será que, sabe, tipo, não dá pra imaginar. Só que Jesus tem um plano, ele desenhou e acabou. E isso pra mim fez muito sentido, porque não tem absolutamente nada a ver com a questão financeira e tal, mas é a forma como Deus desenha, né? Posso te falar como a questão financeira é ridícula? Ó, quando o Geazi vai atrás de Naamã, ele chega e fala assim, cara, ele mente, fala, o profeta tá recebendo 2 pessoas de Efraim e, pô, ele precisa de um dinheirinho, né, beleza. Aí ele fala, se você não tem 35 quilos de prata, aí Naamã fala, mano, Leva 70. leva 70, beleza. Pouquíssimo tempo depois, uma cabeça de jegue tá valendo 80 pratas. Nossa, real. 70 pratas que ele levou devia ser uma grana. Daqui um pouco não vale nada. Uma xícara de cocô de pombo valia. Valia 5. Ou seja, dá pra você comprar 10 xícaras de cocô de pombo. Exatamente É isso. mano. Ou que você compraria uma casa. Ou seja, Deus reverte os seus valores assim, cara. Deus reverte seus valores. Exatamente. Aí você remonta a tua lista de valores. O que vale mesmo? O que tem valor, né? Tipo isso. Mas aí, quando você falou assim, quando a gente não tem nada, a gente só se joga. No fundo, a gente sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Tem a vida, tem, né? Mas já não vale muito. Eu cheguei no fim do poço Hum. e eu não tinha mais nada pra perder. Eu tinha só minha família. Então, Sua família você não perde. A não ser- opa, Bom, vírgula, aí é que tá. Quando a gente, por isso que eu cheguei queria chegar nesse ponto. A gente fala, a gente não tem mais nada pra perder, a gente se joga. Não, peraí. E a família, que é o nosso primeiro ministério? E a família, que é tudo pra gente? A Bíblia fala que a gente tem que cuidar da nossa família, velho, o tempo todo. Você entendeu? Mas tem gente que tem tão pouco a perder que ela abre mão da própria vida, Sim. se mata. sim. É que no Lógico, caso, olha pra mim. o contexto de família dele é diferente do seu. porque Então, assim, esse é o fundo do poço, tá aqui fogo em mim. Ó, o fundo do Pra poço. mim, mas ele ainda não tinha constituído filho, esposa, nada. É outro contexto. Família pra ele família é pai, pra mãe, mim era irmão, meu pai e minha entendeu? mãe. É. E eu cheguei no fundo do poço e... Então, mas o que não tá errado. Sim. Você entendeu? A gente tem que honrar pai e mãe. Tá lá nos nossos conceitos primários na Não, Bíblia. claro, pô. Você entendeu? Mas no fundo, eu quero dizer que no fundo a gente sempre tem, é que a gente não olha pra isso. Porque nós somos egoístas e a gente acha que não tem mais nada. Eu também passei por isso. Falei, não tenho mais entendi. nada. Eu tinha 2 filhas. Eu não tinha mais nada. Claro que eu tinha. Na primeira tentativa de suicídio eu já tinha Giovana. Olha que maluco. Eu já estava com a minha esposa, com a Tansim. Como que eu não tinha nada? Como que eu tava tão perdido nas minhas loucuras que eu não tinha nada? Claro que eu tinha. Sempre você tem alguma coisa a perder. Mais pouco. Às vezes, o que eu quero dizer, quanto mais você tem, mais é arriscado você se acomodar e não executar mudanças como a que ela fez, né? Como as que ela fez. Não, o Cauê marcou aqui fome versus apetites, fome versus apetite, em cima disso que ele contextualizou. Como uma mulher próspera, rica, pode passar veneno? Como pode sofrer escassez? O que quer dizer fome versus apetite? Boa. Foi a parada do Cortella que você trouxe. Foi a parada. O Cortella tem um entendimento. Fome é apetite é expectativa por alimento. Só. Fome é escassez. E provavelmente no século XXI, quase ninguém pode dizer que passa fome. Porque até mendigo de rua que não tem onde morar, se ele pedir R$1, ou se ele pedir uma coxinha, ou se ele ficar na porta de algum restaurante, ele pede e ele come, né? Então, não é a fome de comida, de alimento no estômago. Mas eu usei esse exemplo porque fome é escassez. Por exemplo,
pega um menino que é saudável aqui da igreja. Ele tem desejo de casar. Ele sabe que ele vai, só está construindo um namoro, tal. Outra coisa é quem não tem expectativa. Uma coisa é a expectativa, outra coisa é a fome. Era essa a diferença que ele fala, né? Então, fome é escassez de algo. E essa fome pode ser na alma, pode ser fome de perdão, pode ser fome espiritual, pode ser fome de alegria, pode ser fome de prazer, pode ser tantas formas de fome que para mim são os instrumentos e as ferramentas com que Deus mexe na nossa vida. Deus se dá o direito de usar fome para mexer nas nossas vidas. E essa fome pode ser de qualquer natureza. É basicamente isso que eu quis dizer. Top. Entendeu? Então, quando ele diz em Ezequiel, se o meu povo aprontar, eu vou usar fome. Eu saco o recurso fome. É o que ele fala em Ezequiel. Vocês já ouviram falar da síndrome de escassez? Que Não. acontece com as pessoas que, principalmente com novos empreendedores, aquelas pessoas que têm medo de arriscar. Então, por exemplo, o cara tem uma loja, por exemplo, ele prefere pagar pouco pro funcionário dele e acaba gastando dinheiro na vida particular dele, mas ele não investe. Por quê? Porque ele acha que aquilo não é necessário. Então ele tem aquela síndrome de escassez. O negócio do cara nunca prospera. Ele tá sempre vendendo almoço para comer a janta. Ele nunca investe na empresa dele. Ele não sabe, ele não pega o dinheiro e investe, porque ele tem medo. Então ele vai aplicando só nele. Então ele compra um carro bom, ele compra um celular bom, ele compra as coisas boas, e ele não aplica. Isso é uma síndrome de escassez. E especialistas, por exemplo, o Sebrae, que aplica esse curso sobre a síndrome de escassez, ele diz que empreendedores dessa forma não dura mais do que 1 ano no mercado. Sangra a empresa e Exatamente. na pessoa, né? A gente sempre fala, para quem está empreendendo, pelo menos eu falo, empresa pobre, dono pobre. Empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono começa a pensar em ficar rico. Mais ou menos isso. Agora, mas tem uma questão que eu achei muito interessante, não mencionei, mas eu acho interessante. Por que ele falou assim, vai vir fome, sai do país? Se Deus é o Deus que supre, porque aquela passagem de Ezequiel, capítulo 14, verso... Você é brabo, hein? Né? Você viu? Deixa eu ler aqui. Ela fala assim... Olha o que ele fala, cara, que se... Ué, o que aconteceu aqui? Olha, zerou o meu negócio. Você viu? Agora eu vou... Um novo, eu acho. Acho que tinha aberto um novo, né? Será? Aqui, ó. Olha o que ele fala. Essa é a palavra do Senhor que veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Pensa. Só que aí ele complementa e ele fala o seguinte, olha que louco. Mesmo que, sequência do verso, mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem na cidade por retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmo. Uau. Exato. Ou seja, Exato. ou seja, a tua conduta te salva, mas as circunstâncias estão péssimas. O que eu fiquei pensando por que Deus não sustentou ela em meio às circunstâncias e retirou ela da cena? Porque eu até usei esse exemplo. Às vezes Deus coloca a gente na geladeira, né? Você fala, pô, Deus está de brincadeira. E é aquela velha história, Deus está te protegendo mais do que te expondo, né? Só que aí eu fiquei pensando comigo, quando uma crise de fome vem, no caso de Israel, pela história, a idolatria aumentava. Havia um risco de sedução, e é por isso que nos 3 anos e meio a adoração a Baal só cresceu. Porque quando você está na fome, você pode ou ter um endurance e esperar no Senhor teu Deus, ou você sucumbe aos né? Então, deixar recursos. a outras fontes. Então, deixar a pessoa no meio da fome, às vezes pode ser exatamente o que vai fazer ela pender para o outro lado. Pender para Baal. Então, sai daqui, que esse meio vai ficar muito corrompido, eu vou te pôr lá. Top, porque eu viajei nessa hora que você estava falando disso, Tô a viajando história agora. de Abraão. Porque
quando Deus falou para ele também, sai desse lugar e vai você e a sua família, parentela e tal, a mudança não era só física. Ele queria tirar ele daquele meio que era corrompido, que tinha idolatria, era geográfica, era espiritual, era tudo. E ele também vai para um cenário de fome. E como assim você vai, Abraão, pai da fé e tal, e não passou nenhum veneno. Mas tinha uma jornada também, porque era além tinha todo um contexto. Ou seja, é uma linha muito tênue. Se eu pegar uma pessoa nobre na fé e botar ela na fome, o que será que ela faz? Ela fica mais firme na igreja Ou ela vai ou cair? ela fala, mano... No quer caso de saber? Abraão, por exemplo, o que aconteceu com ele quando ele foi para o cenário de fome? No Egito, É, prosperou. prosperou, mas, No mas começo antes ele ele ramelou. Mas É. antes que a esposa. É. É, Mas no Egito tava riqueza. Por isso que ele Era mais voltou fácil de lá voltar pro Egito. próspero. É. E E no mundo de hoje? Como você tá fazendo isso? Eu só retrato no mundo de hoje, velho. Fico pensando aqui, você entendeu? Porque Deus, onde tá a cabeça? Você tá viajando, eu né? tô viajando, Ó, eu de olho tô fechado eu aqui. tô viajando muito nisso que o Marcelo tá falando, velho. Eu tô falando, mano, mas isso E é Deus verdade. fala, sai de um lugar e vai pro outro, né? E é difícil, mano. Eu sei. Se você tá nos assistindo, que agora a gente tem as imagens, né, velho? Ou se você só tá no áudio, eu sei que esperar às vezes em Deus é difícil, velho. A gente tem que se perguntar por que as coisas não são no nosso tempo. Porque nós somos um cabeça de bagre, velho. Nós somos cabeça medíocre, nós somos cabeça de vento, imediatista. Se a gente recebe as coisas no nosso tempo, velho, a gente vai gozar das coisas imediáticas, vai durar um dia, você entendeu? As coisas de Deus são eternas, mano. Mas são os processos, né? E é difícil, mano, esse processo. Eu sei, mas- Cara, eu tô no Bola de Neve há 5 anos. Eu só escuto esse bendito processo. Ó, é o que eu entrei... Cada hora eu tô numa fase, cada ano eu tô num Ó, processo. vai fazer Eu tô aqui, né? 2 anos, mês que vem. Eu tô aqui. Ó, vou cortar um bolo, hein, mano. Vou A trazer. palavra que eu mais ouço, É processo. que mais entrou em mim e que eu resolvi encarar foram os processos. Eu também, amigo. Eu entrei no primeiro culto que eu vi o Cauê, a primeira palavra é processo. Processo. Aí você vai ouvir, e isso é muito legal aqui, porque assim, aí tem pregação do Marcinho, processo. Aí o Marcinho vai pregar, é processo. E aí você começa a entender, mas é aquilo, ou você encara os processos, amigão, ou não vai. No meu caso, fora da Barra Funda, é processo. Trabalhista é processo. nesse caso aí também, né? cara? Só Só processo. processo. Aí eu chego na igreja, processo. Jesus. Aí o que eu fui fazer? Direito. Pra entender o processo. Pra Entendeu entender como é que o funciona o processo. Entendeu agora que negócio? Mas, Meu paizão, você Deus. falou uma parada que acho que tem tudo a ver com isso também, que foi forte, que é a vida é complexa demais pra ser colocada numa cartilha. Cara, eu tava agora conversando com um rapaz no fim de culto. A filha dele se suicidou. Beleza. Meu O que Deus. você fala pra uma pessoa dessa? Meu Deus do céu, velho. Caramba, mano. Aí você pega um menino de 19 anos que ele fala assim, meus pais não vêm na igreja, mas eu tô conhecendo Jesus. São realidades, são histórias, são contextos tão distantes um do outro, cara, que é impossível a vida por si só. Cara, uma das palavras que eu acho que mais me mexeram comigo e que não foi uma coisa gerada no meu coração, foi um negócio que eu ouvi. E eu fiz questão de, no início dessa palavra, falar, essa palavra veio dali. Foi uma palavra do T.D. Jakes sobre enigmas da vida, baseada em Sansão, como que a vida tem enigmas, já que ela é toda baseada quando ele chega no casamento, ele lança o enigma do feroz saiu doçura. saiu doçura e tal, e da morte saiu vida, por causa das abelhas que fizeram a casa dentro do esqueleto do leão que ele tinha matado, etc, etc. Cara, a vida, ela tem tantos enigmas indecifráveis que se você permitir o teu coração se entregar a alguma dessas pancadas na tua alma, você fica aleijado na alma para sempre. E aleijado nas suas emoções, você nunca vai conseguir tomar uma decisão pura, isenta de gatilhos, de traumas, daquilo que você viveu. Então, quando a Bíblia fala acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida.
ou porque dele nascem todas as decisões que você vai tomar. É como se você tivesse que cuidar com toda a tua vida da fonte de água que nasce no meio do terreno que você cuida da tua família, dos teus animais. Porque se aquilo for contaminada, você morre, amigo. É isso. Então, vamos cuidar dessa fonte para que pro resto da vida a gente possa produzir, criar, crescer, se alimentar. Esse é o nosso coração. E se a gente permitir que ele fique aleijado, né? Acabou a nossa vida, cara. Nossa chance de tomar decisões coerentes, boas, vai ser muito, muito prejudicada, né? Então, nesse contexto, com essa vida tão complexa e tão diferente, cara, pensa nas nossas 4 vidas aqui. Cada história é uma história, cara. Cada família é uma família. Experiências que a gente viveu que são tão difíceis, tão complexas. Que Fases diferentes, cada um também se fases encontra. diferentes, exatamente. E todos nós estamos num processo. E esse processo, ele não é eterno, mas ele acontece até o dia que Jesus voltar. Ponto. Independente de onde a gente esteja. Porque se eu olhar 5 anos para trás, você estava no inferno, você estava começando uma novidade de vida, passando um perreio danado, porque você teve que abrir mão. O Cauê era um diácono servindo com outras... 5 anos atrás, e eu tava sem saber onde ia ser o parto da Rafa, por exemplo, quebrado financeiramente, praticamente desempregado, e sem saber como que minha filha ia nascer. 5 anos atrás. E o peso? Pesando quanto? O peso era a mesma coisa. 120 gramas a menos. 32 quilos molhado. A barba que tá maior, só. O peso é o mesmo desde 2002. Tá, tua vida tá melhor do que 5 anos atrás? Minha vida? Meu Deus do céu. Mas você ainda não tá no processo? Meu Deus do céu. Você também, melhor do que há 2 anos? Meu Deus. Mas é um processo. Então, cara, todos nós estamos. Esse é um processo de preparação, né? Ele sempre vai estar aí acontecendo. E a sua, pastor? Cara, em 2018, eu tava... 19, né? 19, 20, 21, 22, 23, 19. Então, Para 5? É que já estamos no final de 3, né? Então. Eu tava com a expectativa de ver se o meu nome ia ser chamado no raio de uma fila de uma adoção. Eu tava... Mano, não foi esse ano que você pegou aquele bagulho brabo lá? Foi, mano, no olho. por mau veneno. No olho não, pô. Não, ele passou o bagulho do olho que ele não podia acender a luz, sei lá o que foi. Mas Isso era o sintoma. É um sintoma. É um sintoma, Mas é que Pô, nem também lembrava. esse negócio aí, ele pode causar uma espécie de cegueira também. Você tem que ficar meses depois indo no hospital pra ver se o negócio voltou Olha ou que não. loucura, Meu velho. Deus. Essa mano. toxoplasmose aguda, isso aí. Eu tava Na expectativa de mudar de prédio. numa expectativa de mudar de A prédio. gente porque dava vários rolês, né, velho? Lembra? A gente tava com o Em projeto... 2019 eu pronto. tinha uma planta de um projeto aberta na mesa, conversando com os advogados da igreja para saber se a gente ia alugar o prédio ou não. E aí Deus fala assim, receta. Né? Assim como a gente criou expectativas em 2011 para mudar de prédio, e Deus falou, e a gente fez uma temporada de 7 semanas indo no monte orar, porque Deus falava assim, vocês não têm uma estrutura de pessoas prontas para ir para uma estrutura de prédio que consiga lidar. Enfim, eram os processos, nós estamos aqui, cada um vivendo uma realidade, né? Vivendo o processo. Eu nem lembro de onde que nasceu essa... O Cauê perguntou, a vida é muito complexa para ser colocada em cartilha, né? Cara, Aí, entre aspas, uma possível mudança para Santos. é porque Que na sequência você falou disso na palavra. sair do lugar onde ela estava, e eu usei essa referência, imagina você sair da Vila Maria, cara. Você conhece todos os cantos daquele lugar, sabe onde os brother mora, onde você come bem, onde você come mal, onde você não deve passar, de quem você deve desviar, você conhece a história das pessoas, quem aprontou, quem não aprontou, você conhece tudo, cara. Não, e é a sua casa, né? A tua casa, tua família, as pessoas, teus amigos, o rolê do fute, cara, você deixa isso para ir para um outro lugar. E aí foi onde eu mencionei o fato da gente ter nos últimos 2 meses trabalhado no nosso coração a possível ideia de mudar de cidade. Como é traumático mudar
de cidade. É louco. Como é uma mudança de tantas Brusca, coisas né? bruscas que você faz. E essa mulher tá lá dizendo assim, se essa é a voz profética, eu vou. Né? Então, foi nesse sentido esse desafio de seguir uma voz profética. Porque quem que coloca numa cartilha sobre isso? Se você tivesse lá, você ia falar, para, tua empresa aí, meu, você tem terras postas, você não vai passar veneno. Nesse sentido. E, enfim, e foi o que foi. Os 7 anos vieram, não sei exatamente como foi, eu sei que os filhos dos profetas passaram fome. Então, foi duro pra ela, mas ela foi privada, né? Foi salva, vamos dizer assim. Deus preservou ela. Deus É. preservou ela gigante. Deu é. um toque nela também, né? Falou, sai daí É. que vai ter fome, você não conhece seu coração, não quero que você passe por isso, então saia. Cara, esse contexto, né, de Israel que a gente tá vivendo lá na guerra, eu vi hoje um vídeo tão interessante. A polícia diz, não sei se você chegou a ver isso aí, a polícia de Israel identificou uma mulher palestina que vivia em Israel de boa. Tem visto pra morar lá? Como é que é? Tem permissão? A galera que morava em Gaza, mas também na Cisjordânia, especialmente, eles saem. Tem gente que trabalha, sai todo dia e volta. Mas tem palestino que mora em Israel. Tem. Tem muitas. Cara, muito. Então, 93% das pessoas que moram lá trabalham em Israel. aí se liga. Tem que louco. trabalho lá. Tinha uma mulher que morava em Israel, tranquila, na sua casa, de boa. Aí ela teve a brilhante ideia de celebrar os ataques do Jamás pelas redes sociais. E apoiando, tal, é isso, tal, não sei o que. Ah, é? Brincadeira comigo. Beleza. Aí se liga. A polícia de Israel foi até a casa dela, falou, tudo bem? A senhora está sendo deportada para Gaza. Você não pode mais morar aqui. Você não tem mais direito de morar no território de Israel por conta do seu conteúdo que você postou nas redes sociais. Pode arrumar suas coisas que eles estão te levando para Ixi, Gaza. eu não vi. Aí a mulher começa a gritar, desesperada. Fala, "Pô, mas lá não é a maravilha? Não é aquilo lá que se apoia? Então você vai morar lá." E aí ela foi deportada. Olha que Eu ideia. tenho uma genial. ideia, se a gente pegar alguns partidos políticos aqui no Genial, Brasil, cara, e a genial. galera que tá apoiando o Hamas, É. deporta pra lá, vai morar lá Pois na é. faixa de Gaza. Sabia que na minha sala, a sala da minha, eu estudo num prédio 25, no 4º andar, né? E é diferente para um condomínio, assim, a janela da minha sala. Pouquíssimos condomínios que tem ali, tem um do lado, assim. O cara colocou uma bandeira, cara, da Palestina e fez um cartaz, velho, do Hamas e colocou assim, ó, pra gente. Porque Na varanda? na janela dele, não teve? Na janela. Porque o cor de direita do Mackenzie é considerado um cor de direita, né? E o cara colocou lá, velho, você acredita? Só pra alfinetar a gente, velho. O cara é maluco, né? Mas os caras que defendem essa causa são tão incoerentes. É, uma ignorância absurda. Não sabe nem o que tá defendendo. Dá pena de quem para pra discutir É, com não uma dá, pessoa não dá. dessa. Você vai Não falar, dá. cara, vou gastar meu Amanhã eu tenho um bom debate no podcast Sem Filtro. É. Ah, é? Amanhã eu converso com o Léo Gandini, um cara de esquerda, com o Holliday? vereador o Fernando Holliday. E um dos assuntos é a guerra de Israel. É nesses contextos que você precisa estar bem munido, bem preparado, cheio do espírito, falando coisas coerentes, né? E, enfim, sabendo raciocinar, se colocando no lugar da pessoa, por que ela pensa assim, fazendo perguntas. Porque, cara, falei pro Rodolfo isso outro dia, numa conversa que a gente tava tendo, fácil, às vezes até pra mim, eu só vivo com crente. Cara, sério. Sensacional, você me falou, eu repliquei isso, tá? Ah, é? Repliquei isso. Do quê? Aonde? De que forma? Num almoço de negócios. Eu repliquei isso na sexta-feira, a gente tava conversando, e na sexta-feira mesmo eu fui para um almoço e repliquei isso que você falou. Fala de novo, por favor. Quando a gente vive só entre os que pensam igual a gente, isso deixa a gente preguiçoso. A gente não tem que Cara, um dos grandes desafios, eu comentei isso acho que no podcast, fazer um parênteses, eu vim ministrar pro Pré-Teens no congresso deles que chamava Metanoia. Eu acho que para a maioria deles foi uma chatice. Eles esperavam que fosse outra coisa, foi horrível, mas eu gostei. Mas eu gostei. Porque eu falei assim. Sinceridade é um dom, né, velho? Mas eu duvido, deve ter sido uma palavra top. Deve ter sido top, mano. Mas a molecada, imagina a molecada. Não, Tô com sono. tudo com sono, fim de dia. Os caras passaram o dia inteiro pulando, né, cara? Toca Yeshua, eles vão pra frente pular. Toca qualquer coisa, eles vão pra frente pular. Aí chega eu no fim, né? Tipo, tá. Mas eu falei sobre. Você conectou aí pra ver aquele negócio? Ah, é? Não. Que horas são? Meu Deus. Agora passou. Agora passou. Tudo bem. Tá bom. Bora. E o que eu queria
ensinar lá era a capacidade de raciocinar. De raciocinar. E isso é muito legal e muito interessante, porque hoje você pegar conceitos que fazem sentido, mas que se você não consegue... É como se eu passasse um conceito para você. Você transliterasse ele, a gente falou isso no começo, é uma coisa. Você entender o conceito e poder falar do teu jeito é outra, porque você absorveu o conceito daquilo e não a frase ou ponto, né? Então eu falei assim, cara, hoje no mundo de massas que a gente pode só repassar uma informação ou a gente aprende a raciocinar, né? E foi mais ou menos isso. E aí eu acho que 14 perguntinhas que numa interação de diálogo você deveria fazer. E baseia um pouquinho na palavra essas, né? Para começar, por que a pessoa disse isso? O que motivou, né? O que motivou. Como a pessoa disse isso? Porque uma coisa é você dizer, outra coisa é como você dizer aquilo que você disse. Beleza. Eu me colocando no lugar dela, como será que eu pensaria, vivendo as experiências que ela viveu? Quarto, cara, perguntas assim, que se você parar para processar, você não vai levar uma informação como uma mera... Você entendeu aquilo e você consegue processar aquilo, mais ou menos isso. Então, essa forma racional. E quando você anda com pessoas que pensam igual você vira preguiçoso, você não precisa mais pensar, você não precisa mais elaborar, você não precisa mais desenvolver um raciocínio. Exatamente. Entendeu? Então, quando você, cara, tá desafiado a conversar com pessoas diferentes, você tem que manobrar, você tem que entender, você tem que estar mais sensível, você tem que entrar dentro do coração do cara, entender que experiência, que dores ele viveu. Cara, é um negócio tão mais cansativo, complexo, mas... E eu acho isso sensacional. Até te falei, né, do negócio da etiologia, né, que é o estudo das causas. Sim. Que é um estudo muito interessante. O direito estuda muito isso, o fenômeno das causas, o porquê que as pessoas fizeram tal coisa, você entende? E eu vou dar um exemplo. Eu lembro muito bem, até hoje, não aqui na nossa igreja, mas em outros lugares, quando eu falo que eu tenho um podcast, eu falo, pô, mas aí a galera fala assim, mas você é cristão, né? Então, você só leva pastor? Não, é um podcast plural. Não acredito que você é da igreja e você não leva só os crentes. Não, mano. É até engraçado às vezes, entendeu? Porque a galera quer colocar a gente numa caixa como se eu não tivesse aberto ao contraditório. Exatamente, você tem que estar aberto ao contraditório, sim, porque exatamente o que o pastor falou. Cara, você melhora o seu argumento, entendeu? Às vezes o cara faz uma pergunta e você fala, cara, eu não tenho essa resposta hoje, mas amanhã eu te ligo, eu vou buscar essa resposta aí que eu achei interessante isso. Eu vou anotar aqui, ó. Tem essa humildade pra falar isso, cara, assim, entendeu? E é isso, cara, você tá aberto ao contraditório, você vai ouvir, você vai trocar ideia, você não dá razão, lógico, nem a outra pessoa que tá sentada de frente com você também é a dona da razão, mas ela tem um jeito de ver a vida diferente. Qual é a perspectiva que a pessoa tem sobre tal assunto? E isso, cara, é muito interessante. É muito interessante. Quando ele fala sobre o culto racional, em Romanos 12, para você, primeiro, não se conformar com esse mundo. Como você não se conforma? Sendo transformado. Como que você se transforma? Sendo batizado? Não. Através de um culto racional, modo de dizer. É assim que você vive essa metanoia. Noia é teu entendimento e meta é mudança de transformação. A palavra culto racional é a palavra lógicos. Da onde vem a palavra lógica, ou, né, que as coisas que você entende tem que fazer sentido para você. Porque senão você está repetindo um mantra, qualquer coisa. Essa é a diferença entre informação, conhecimento, entre entendimento e sabedoria, que são três coisas diferentes, mas complementares, porque se você lançar só uma informação, é só uma informação de algo que você não conhece. Você sabia que 1 metro cúbico de granito tem 3,4 toneladas? Parabéns. O que isso serve para você? Nada. Você só tem uma informação. Agora você tem um entendimento. E você fala assim, cara, eu só consigo carregar no meu caminhãozinho 1 metro.
1,5 já é pesado. Agora você tem sabedoria. Se eu quiser carregar um container de 20 toneladas, eu posso no máximo pôr 5 metros aí. Então você tem uma informação que não faz sentido nenhum, mas agora você tem um entendimento sobre ela, porque a densidade do granito é tal. E agora, porque você tem uma informação, conhecimento e entendimento, você pode exercer sabedoria. E agora, cara, se você for lógico naquilo que você fala, então quando você vai explanar e explicar, numa conversa, não é que a gente... Teve uma época que eu tinha um barato de vencer argumento. Sério? Tá vendo? Você? Não de vencer, mas assim, tá vendo aqui, ó, meu argumento. Mas tem argumentos que você não vence, porque é pela fé. Você vai vencer o quê? Se você crê e o cara não crê. Acabou. Não adianta. Parou ali. Exatamente. Né? Mas se você tiver uma lógica naquilo que você fala, vai fazer muito sentido para uma pessoa que é ateu, que tal. Isso é top. Você só pode desfrutar daquilo que você conhece, que você entende. Eu amo isso quando a Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. Aí, tá vendo? Porque se eu perguntasse pro Fê, por exemplo, Fê, há 5 anos atrás, se eu falasse assim, Deus é bom, ou eu perguntaria assim, você acha que Deus é bom? Talvez você por uma questão religiosa, ou porque você já leu, já ouviu, você ia falar que sim. Mas se eu te perguntar hoje, Deus é bom? É muito diferente. Por que Deus é bom? Porque você tem o conhecimento hoje. O que você viveu hoje, por exemplo? Eu vivo e você vai Você conhecendo. teve né? a experiência, né? Teve experiência, é Você isso. provou e viu, não foi? Isso, exato. Antes eu conheci Então. ele bom de ali, mas Agora, e se você chega para uma pessoa e fala, Deus é bom? Mas se não for, se ele fosse bom, igual o Degrassi, o Tyson, ele fala, Deus ou ele não é totalmente bom, ou ele não é totalmente onipotente. Porque se ele fosse bom e todo-poderoso, ele resolvia todos os problemas do Não tinha mundo. fome. É o que ele fala. Ele não teria fome no mundo. Aí você vai perguntar a uma pessoa, tô dando um exemplo prático desse que a gente falou nos últimos 5 minutos. Se Deus fosse bom, não teria tanta maldade. Então, vamos conceituar bom. O que é bom, para começar? Pois é. Né? Segundo, Deus é tão bom que ele te deu poder de escolha. Não te aprisionou em uma opção. E porque ele deu escolha, pessoas optaram para o mal. Ele continua aberto para você e a bondade dele disponível. Então ele continua sendo bom a despeito de tudo. Pum! Aí você já iluminou o cara ali de uma forma. Pensamento também, né? Hã? Já iluminou o pensamento. Não, total. Alguma coisa nesse sentido. Saímos quilômetros hoje, cara. Imagina. Vamos lá em São Bernardo e voltamos. Fomos e voltamos. É. Nós falamos da crise que ela passou. E a crise é momentânea. Você sabia que... Você deve saber, né? Você conhece muitos significados. Essa pergunta pra você vai ser boba. Não sei, quem sabe. A palavra kairos, que é o tempo perfeito, medida exata de Deus, tal, tem vários significados. Um dos significados, não sei se é de alguma variação de kairos, é tempo em que as coisas são conduzidas à crise. Então, se andar no tempo de Deus, como você também explicou na palavra, muitas vezes, eu tô no tempo de Deus, tá vendo no tempo de Deus, tá passando por toda essa luta, por quê? Porque é exatamente nesse tempo que ele tá te forjando, que ele tá te preparando. Você falou uma parada aqui, eu anotei, que ele não vai te tolir do bom dele, né? Mas ele vai te preparar para isso. Tô lendo isso agora. Deus Ele vai nunca vai moldar, te né? tolir. Deus nunca vai te tolir para o melhor dele, mas ele vai te preparar para o melhor dele. Cara, eu lembrei, que eu falei até do negócio da Rafa, que teve a Aline grávida, a gente não sabia o que fazer, a gente tava num dia ruim, assim, tipo, bad total, a gente foi dormir e a gente angustiado tal, precisando de uma resposta. Abri o celular assim no Reels, e aí veio uma mensagem assim de um pregador. Aí, mano, como é que pode ser tão coincidência? E o cara falava assim, ó, você acha mesmo que esse filho veio no tempo errado? Desse jeito. Aí eu olhei pra Aline assim, ó, e aí ele falava disso. Você sabe o que significa kairos? Tempo em que as coisas são conduzidas à crise. Ele estava falando, você acha que Deus errou no tempo de Moisés? Porque quando Moisés nasceu, eles estavam matando os meninos e tal. E aí, cara, veio uma mensagem, mas tão no meio assim, ó, pau, mas na hora, precisa, assim. Deus, nunca vou esquecer isso aí. E é exatamente isso. É o kairos de Deus, que às vezes o kairos da mulher sunamita, que talvez se ela olhasse por esse lado aí, falar, mano, eu tava com minha casa, com meus camelos, o quarto do profeta, ela era top na cobertura, agora eu perdi tudo, tal, calma. Agora, a gente falou uma coisa que conectou muito também com o culto de quinta,
E que vai ter a parte 2, né? E por sinal, o pessoal tá clamando aí, o pessoal do Anexo 2 tá pedindo o episódio do culto de quinta, você acredita? Sério? A galera comentou lá no episódio anterior. A gente Faz o pode de fazer quinta, uma faz o de caminha quinta. moral, o Gabriel mora aqui, a gente fica assim pra sempre. Quinta-feira a gente Emenda aí. já. Porque existem alguns versos que, e o Rodolfo sabe bem, porque a gente trabalhou muito essa verdade, porque se essas verdades não entram no coração, fica difícil você seguir adiante, né? E a palavra de Deus diz, se eu não me engano é Provérbios 10, 22, fala assim que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Tá, você não sabe o que eu estou passando. Calma, é no fim que isso tudo acontece, né? Aí a palavra vem e fala assim, que você vai entender qual é a boa, se você mudar na metanoia, né, através do culto racional, você vai experimentar a boa, perfeita perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem nada agradável e bom e tão pouco perfeito no que eu estou vivendo. Calma, é lá na frente que isso vai acontecer. Se você processar isso agora, então esse verso, eu lembro que a gente já passou por ele em alguma conversa de padaria. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, durante a crise, meu irmão, você tá... Eu já recebi essa passagem algumas vezes de você. Porque senão no processo a pessoa desiste, cara. Né? O processo é uma delícia, velho. O processo é uma delícia. É uma delícia depois que você passa. Não, às vezes até Legal olhar pra trás, né? sabe por quê? Porque às vezes quando, por exemplo, e as coisas acontecem sempre depois de um testemunho, né? Eu vou falar, eu tava aqui com o Rodrigo no Recri, tava tudo bem, mano. Eu lá na Black School, na Jovem Pan e tal, bonitinho, na faculdade, voando, vim aqui, cara, foi lindo meu testemunho, né? A prova que eu trouxe e tal, maravilhosa. Na mesma semana, Na segunda. Semanas depois, eu já não tava geralmente mais é assim que acontece. Eu já não tava mais em lugar nenhum. Falei, meu Deus, como assim, cara? Nenhum mesmo. Não sobrou nenhum. Eu falei, como assim, cara? Se o cara olhasse o que ele falou depois, falou, ué, tem alguma incoerência aí. Eu tava lá, todo mundo, que legal, o cara tá na Jovem Pan, tá na Black School, que esse cara tá voando, que legal. Eu, Deus, obrigado, né, mano? Não, calma aí, então. Rap! E eu comecei a rir, vamos rir. Eu falei, mano, pera aí, o que tá acontecendo? E não é o ter saído, foi a maneira. Por isso, a maneira me chateia, mas o mover de Deus na minha vida, eu tenho certeza que... Tenho certeza não, porque eu já vivo isso, né? Da mesma forma que eu saí, Deus me colocou num lugar muito... Mas sabe por quê? Você ia falar alguma coisa, Fê? Eu ia falar, porque assim, os processos são difíceis e vêm, mas também cabe a gente a ter maturidade também. Com certeza. Claro. Mas essa maturidade, ela vem com o processo, né? Então é uma coisa... Mas agora pensa nesse conceito. Cara, vamos pra... Tem que fugir? Tem que fugir, não tem que ir pra outro lugar? Vamos. Qual é a fé que fez essa pessoa não só mover, mas que depois de 7 anos fez ela voltar, crendo que Deus ia cuidar? Isso é top, porque pelo que eu entendi do contexto, ela já não tinha mais as posses, né? Ela não tinha mais os bens dela. Não, calma aí, explica. Como Porque assim, 7 anos ela voltou? Ela voltou depois de 7 anos. Quando ela voltou, o MST já tinha ia falar tomado. isso. Já era, O bonezinho mano. vermelho tava tudo na casa Não dela. tinha mais, Boulos mano. foi eleito, Já, Boulos foi eleito. Boulos e Jorão fizeram... Já era. Os bonés vermelhos tava tudo lá. Ai, meu Deus. Eu avisei isso daí, eu avisei. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! O que aconteceu? Ela perdeu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que fez ela crer na palavra do profeta? Eu vou. Vai abrir mão de tudo aqui, do Liga Esfirra na Vila Maria. Você não vai ter. Tudo bem? Não, o profeta falou, vou. O que fez depois de 7 anos ela falar, mano, 7 anos num pico? Talvez. Vamos voltar. Eu creio. Por quê? Porque o profeta... Cara, Mano, isso é forte, sabe velho. por quê? Porque ela já tinha visto o filho dela ressuscitar. Fica pensando, durante 7 anos, ela falava, o que eu estou fazendo aqui? Ela olha para o filho e fala, cara, o mesmo Deus que ressuscitou meu filho É o que vai me levar de volta. é o que vai me levar de volta. Então, as tuas experiências, elas sustentam as tuas próximas experiências, que sustentam as próximas experiências, que sustentam... É o que o Kevin falou uma vez, do Davi, lembra?
Ele não chegou lá e matou Golias. Ele já tinha enfrentado o urso, É. o leão. Vai forjando, né? Exatamente. Você vai construindo isso e agora isso constitui a tua fé. Sabe o cara. que é louco? Que é essa fé aí do povo judeu, que voltou pra lá, pra aquela terra, exatamente assim. Que, pô, quando eles voltaram pra lá, eles também não tinham mais nada. Exata. E se você anda lá, eles vendem umas camisetas dizendo assim: os egípcios tentaram nos destruir. O Império Egípcio já não existe mais. Os babilônios tentaram destruir. Já não existem mais. Os turcos tentaram nos destruir. Os não sei o que tentaram Romanos, nos destruir. todo mundo. Os nazistas tentaram nos destruir. Os romanos. Mano, e nós continuamos aqui. Agora tem os passinhos do Hamas, né? É. Não, Jamais, ou jamais. também. O jamais, o rebolar. É, Como que eles chamam? o resbolado. cada uma. Resbolado, jamais. Cara, as nossas experiências sustentam outras experiências. Nossa, cara, Nossa, você é louco. falou tudo agora, que sensacional, velho. Agora, posso dar um finality aqui? Quanto tempo nós estamos aí, Gabes? Como? Não, mas quanto tempo de live já tem aí gravando? Aquele foi no... Bom, já a Deve gente vai tá saber. uma hora e pouquinho, eu acho. É, não tô aqui. Tá não? É, Tá não? cara, ela volta. Tô dando uma direcionada pro fim. E aí quando ela volta, eu não sei, foi por minha conta, mas eu consigo crer que a influência dele, e aí nós falamos do No network, network. Carlos Dias tava aí. Conexões genuínas. Perdeu. Perdeu, O Nogênio não tava aí, Hoje é mano. o dia de falar. Hoje é o dia do network. Network. Por quê? O networking dessa mulher, Conexões. conexões, fez com que ela pudesse se colocar diante do rei. E ele fala um negócio interessante também, aproveitando, que é não é só conexões, é conexões genuínas. Genuínas. E faz sentido nessa Faz palavra muito aí, total. sentido, faz porque muito era sentido. muito genuíno, não é... Uma coisa é você tem uma conexão, eu conheço o profeta, não, eu conheço o profeta que ressuscitou meu filho, meu amigo. É, que Pensa- ficou em casa, É, entendeu? É outra história. uau, olha aí. E agora, São as conexões genuínas, velho. Lógico que é, total, pô. e agora, eu creio que tanto Eliseu, com sua influência, preparou para ela estar na frente do rei, até mandando Geazi e preparando tudo para que quando ela voltasse, ela pudesse ter essa audiência. E agora, diante dessa audiência e com o fact-check do rei junto a Geazi, ele fala assim, pega um oficial, devolve a terra dela e toda a perda dela durante os 7 anos de colheita que ela não teve. Presta atenção, não deve nem ter tido colheita durante 7 anos, mas mesmo assim ele está restituindo. Ninguém teve a colheita normal, eu não sei, mas Deus faz, né, de uma forma... Não sabe nem o que foi plantado para ter a colheita. Porque tava em período de fome também, né? A gente- Exatamente. Quando você faturava? 67 mil. Então tá, 7 mil vezes 7, paga para ela aí, Nossa. e é isso aí que ela vai receber, mais devolve toda a terra dela, e o rei restituiu tudo. Essa é uma palavra linda, tão profética, que o leproso Geazi e o profeta costuraram uma audiência com o rei. Muitas vezes um ser tosco como nós, humanos, cara, a gente consegue agora ser instrumento de Deus. Isso porque Jesus Cristo abriu um caminho para diante do rei, a gente poder ter uma audiência com o Rei dos Reis. Essa passagem, Amém. Meu Deus. que para mim é incrível, de Hebreus 4,16, que fala, podemos agora entrar confiadamente diante do trono da graça, a fim de achar misericórdia e socorro em tempo oportuno. Então agora, porque ele abriu um caminho para nós, a gente consegue levar o nosso pleito até o rei. Não por causa do que a gente merece. Você que é a tua terra, você abandonou a nossa nação no tempo mais importante. Quando a gente mais Quando a gente precisou. mais precisou de você alguém pulou produzir. do barco. É. Diante do nosso merecimento, o rei poderia esculachar a gente, mas por causa daquele que abriu o caminho, a gente recebe graça, Uau. né? Então, a nossa melhor conexão é o céu, meu irmão. Então, você é amigo do... Jesus é nosso melhor network. que você... Melhor, ele sabe de tudo. Eu não tenho, mas eu sou filho do... E conheço o Quem cara tem? que é o dono de tudo, só, tá bom? O Rina fala isso, né? Você pode não ter nada, mas ter acesso a tudo. Através do rei, né? Então, isso para mim foi muito simbólico. E o Rodolfo acho que não tava, né? Mas eu falei uma coisa aqui que é muito louca, cara. Eu fiz essa menção das últimas
palavras que eu tenho aqui. Foi 5, né, que você falou. Hã? Foi 5. 5 ou 6. É. Sequência de palavras. Deus te sustenta na fome. Beleza. Na morte na panela e tal. Deus restitui o instrumento da tua ampliação. Muito louco. Machado falou, Deus cuida da bênção que ele entrega. Deus te deu essa terra, essa posse, isso. Tá tudo bem. Deus cura e devolve numa condição melhor do que a anterior. E vai vir a próxima. E Deus promove reviravoltas inesperadas e Deus usa até leprosos para isso. Essas foram as últimas 6 palavras que a gente ministrou. E todas elas estão aqui. E aí, cara, a gente fechou com algo que para mim foi muito significativo. Porque uma hora eu fui simplesmente, cara, digitar assim, quem escreveu o raio do livro? Poderia ser os autos do rei, um escriba do rei, mas a maioria dos estudiosos entendem que foi o próprio Jeremias que escreveu. Normalmente, esses caras que ficaram muito em prisão escreveram umas coisas aí. Mas foi a vida de Jeremias. Cara, Jeremias escreveu o livro contando a história da Sulamita. Ele testemunhou e profetizou o exílio. Ele provavelmente viu o Israel caindo, se juntando a Judá, que eventualmente também caiu na mão dos babilônios, e ele viu tudo isso acontecendo e o povo ir para o exílio. Basicamente, ele escreveu 2 Reis para quem estava indo para o exílio. O que os caras leriam no exílio? Indo para uma terra distante, que perderam casa, posses, o lugar do comum. Eles estavam lendo a história de uma mulher que perdeu tudo e estava sendo restaurada em tudo. Eles estavam lendo a história deles mesmos, refletidas na história singular daquela mulher. A história dentro de uma história. Dentro de uma história. Dentro de uma história. Dentro de uma história ainda maior. Cara, quem lê a história de um povo que foi para o cativeiro e voltou, só está lendo a história de um povo que perdeu a terra e voltou para a terra, mas que lê uma história ainda maior. Um ser que era pertencente ao jardim e próximo de Deus, que foi levado para um lugar distante, e mais que um dia vai voltar para tomar posse daquilo que um dia ele perdeu. É uma história dentro de uma história, dentro de uma história. Ainda maior. Ainda maior. Incrível, Uma né, história cara? que começou em Gênesis, onde tudo se perdeu, e que termina contando que um dia a gente vai restaurar a nossa condição original, ainda melhor do que antes, porque a gente vai estar eternamente no nosso corpo glorificado, junto da glória que um dia a gente Eu perdeu. não sei Né? se eu tenho muita coisa pra receber, não, que eu só tava devendo. Meu Deus. Não sei se eu tenho muita coisa pra receber nessa daí, não, viu, cara? Ó, eu não queria terminar assim, ficou muito bonito, um clima de final, né? Mas o Cauê não. Ficou um clima de final. Foi um clima de final. Ficou um clima de final, normalmente Bonitinho, a gente né? bate palma, Ah. agora ele termina, mas eu queria saber disso aqui, ó, que o pai colocou, eu achei muito legal. A importância do network, não, network já foi, calma, network já foi. A importância de falar a verdade. Cara, eu achei isso aqui sensacional. é. Testemunho em quadro. Porque Você deu ele deu o testemunho que ele tomou em quadro com o irmão dele. E eu ia falar disso peguei também. esse testemunho aí, eu peguei. Tem o relato pro rei. Beleza. Contou a história. Agora você imagina se o mano é meio mentirosão. Sabe aqueles que aumentam, mas não Aumenta inventam, o né? ponto. Aí contou uma baita história. Aí chega a mulher bem na hora. Aí, Tem disso, devia ter contado disso, né, cara? aí ele fala, conta pra ele aí. Aí bateu porque o testemunho foi válido. É. Aí ele deu um testemunho fiel ali, verdadeiro. E aí foi também... Se você vem me contar uma história, eu falo assim, tá, deixa eu confirmar É, com a Aline e com a Lolo. é isso A aí. Lolo fala, não é nada disso, pai, acabou. Já era. Imagina você chegar diante, Não, mas o seu enquadro foi muito engraçado. foi muito engraçado bom, mesmo. O cara. outro perguntou e perguntou, né? Você faz o quê? Você é pastor do Bola de Neve? Os dois é pastor, pô. Os dois na moto. Vocês estão me tirando, né? Muito, Mas imagina só, cara, a cara de pau. E tem gente que é isso. Você chega diante de Deus e fala assim, tem uma piada. Lembrei de uma piada. Não tem nada a ver, é meio fora da visão, mas o cara escreve uma cartinha pro Papai Noel, né? Ele fala assim, Papai Noel, fui um menino muito educado e muito estudioso esse ano. Eu quero ganhar uma bicicleta de presente. Aí, ele demora um tempinho, né? Ele fala, mano,
Quer saber? Aí ele escreve assim: tudo bem, eu não fui tão educado, né? Mas eu quero uma bicicleta de presente. Passa um tempinho, ele fala: as minhas notas foram péssimas. Eu quero uma bicicleta de presente. Passa um tempinho, ele olha pro presépio montadinho, ele fala: ó, como que fala? Sequestrei a tua mãe. Quero uma bicicleta no dia tal. Vamos negociar, né? Sequestrei a sua mãe. Estou em posse da sua mãe. Quero uma bicicleta de Natal. Porque, mano, sério que você vai. Que você vai chegar diante de Deus pra falar assim: Eu não pequei. não pequei, eu Bonzinho. sou bom, Eu perdoei e todo mundo. me restaura, tal. Tá bom. Deixa eu conferir nos autos celestiais a tua conduta, pra ver se você tá mentindo ou não, entendeu? Exatamente. Se você pede para todos os dias Deus escrever seu nome no livro da vida e perdoar seus pecados, já tá escrito lá, meu irmão. Não tem como você fugir disso, né, cara? Mas a verdade, você quer falar, né, Cauê? Eu quero mais uma piada. Que já Uma piada? Um momento cômico. Conta aquela do filho otimista e do pessimista que você contou uma vez, você lembra? Nossa, isso é boa demais, mano. Momento E tinha Ari dois- Toledo. Tinha dois filhos, um pessimista e um muito otimista, e os, Não, é e os que pais... tem gente que é Nossa, pessimista que é isso ruim, é boa né, cara? demais, mano. O cara tinha um filho muito otimista e um muito pessimista, né? E aí ele falou: cara, eu vou surpreender esse Natal. Eu vou dar um presentaço pro pessimista pra ele não reclamar, né? E pro otimista, cara, eu vou ser péssimo pra ver se ele cai na real, né, Uma cara? equilibrada, Ele né? dá uma equilibrada. Ele pega, mano, dá um cavalo pro pessimista e dá um balde de bosta pro otimista. O pessimista pega o cavalo e fala: mano, o que eu vou fazer com esse cavalo? Ele vai cagar e mijar tudinho. Tem que comprar comida, alimentar, vai me custar. E se eu cair e bater a cabeça, né? Cair, bater a cabeça, morro, quebra uma perna, cara. Esse miserável desse presente ridículo, né? O otimista ganha um balde de bosta e fala: mano, deve ter um cavalo em algum lugar por aqui me esperando. Porque, mano, quem é o pessimista é chato, né? Os dois filhos. Essa é muito Mas, boa. voltando aqui ao meu raciocínio. Já que você estragou o final, eu estraguei mais ainda, mano. Não, mas tá bom demais. Momento vamos rir. Momento vamos rir. Falar a verdade, a pessoa tem que estar com a cabeça muito boa mesmo e não ligando para a opinião alheia, porque falar a verdade às vezes dói nos outros, porque a pessoa te pergunta uma coisa e nem sempre ela espera a verdade. Nem sempre ela espera uma. Não é aquela coisa assim: e aí, Rodolfo, tudo bem? Não, não tá tudo bem, mano. Não é esse tipo de verdade. Às vezes a pessoa vem contar uma história pra você: ô, mano, tá acontecendo tal coisa, você tem que ver não sei o que lá, e você fica assim pra cada pessoa: mas você não tá feliz? Cara, era pra eu estar feliz? Tipo, tá, termina a história. Aí a pessoa te conta uma história toda. Ela vem com um ritmo, a milhão pra te contar um negócio, e você tá vendo que o negócio não é bom. Ou pelo menos na sua humilde opinião, a pessoa está fazendo uma besteira. Mas a pessoa quer que você valise, que você dê congratulation para a ideia dela, certo? Com a parada, e você não dá. Então eu sofro muito. Às vezes a pessoa vem correndo, aí o Rodolfo não sei o que, fala, mano, Não, você já orou por isso? É porque você já consegue discernir que aquela ideia é de jirico, que não tem nada a ver com Deus. Aí você fala: cara, eu exato, não consigo me alegrar com a... Mas é difícil, pastor. É difícil. eu sei que é. É difícil. Eu sei que As é, mas... pessoas repilem pessoas assim, sabia? mas o tipo de pessoa que não tem que estar na roda, Não, o tipo mas de pessoa aí que fica distante. você fala a verdade. Eu falo. Porque... Sim. Mas é aquela velha história. Verdade sempre precisa estar associada de graça. Sim, É exatamente. quando João revela o glorioso Jesus, né? E o apresenta, e vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai, cheio de graça, Graça. e verdade. Verdade. Porque se você apresentar só verdade, você fere. E se você apresentar só graça, você passa pano. Mas tem pessoas que, mesmo você falando com a graça, ou você tendo um jeito todo amoroso pra você mostrar pra aquela pessoa que talvez aquela ideia não seja boa, a pessoa já não gostou só pelo fato de você não apoiá-la. Muita gente busca você só pra te pedir apoio dentro das coisas que ela tá fazendo, você entende? Todo mundo que tem alguma ideia, seja de jirico ou não, eu nem sei o que significa jirico. O que é jirico? É o cérebro de um girino. Ah, é? Ideia de jirico, porque é microscópica. Ainda Entendi, bem que tá não vendo? fere nenhuma das políticas Não, do TOGS. É,
Não podia falar, né? É. Tá bom. Caramba, perdi o meu raciocínio. Mesmo que alguém tenha uma ideia de jirico, ela vem buscar em você algo. Aí você tá falando. Ela quer respaldar a ideia dela com apoio. Então ela vem te contar. Se você entende que não é, você vai com muita graça falar. Do jeito que não fira, mas de um jeito também que você... Ou seja, você, com graça, é o famoso tapa com luva de pelica. Você fala o que tem que falar, mas de um jeito macio. Esse, para mim, é o melhor. Agora tem uma reflexão que é muito interessante. A Bíblia diz que a verdade liberta. A verdade é Jesus. Ele carrega toda a informação que pode... Então, se a verdade liberta, você falando a verdade para alguém, você traz ela para a realidade, para a luz. Beleza. Agora, uma pessoa, quanto ela aguenta a verdade? Porque uma pessoa, ela é, de fato, o quanto de verdade ela consegue lidar. Modo de dizer. Esse é um pensamento no sentido de que se você não aguenta a verdade ou se você foge da verdade, você é uma versão não verdadeira de você. Eita bexiga. E se você não é uma versão verdadeira de você porque você não aceita a verdade, quem é você mesmo? Meu Deus, mano. Pega essa daí, ó. É você o cara de verdade ou o cara que vive na inverdade ou na meia-verdade? Porque são duas pessoas diferentes. Então, cara, você falar a verdade para quem precisa falar é um dom, é um ato libertador que você pode fazer por alguém. De amor também. De amor, falou bem. De amor, por conta disso. Então, cara, você precisa apresentar suas verdades e você quer chegar diante de Deus sem a verdade, né? Pegando aí, não? Isso é que a gente não anda com muita gente hoje e quem só fala a verdade para quem tá próximo é um ato de amor, né? Só fazer um anexo. A verdade liberta, mas esse versículo aí Nossa, eu achei que você tava quase Não. imitando a... vai voltar. Eu tô com a Verdade voz liberta. ruim. Eu tô com a voz fanha, né? Faz ela aí, ia ser bom. A verdade liberta. Eu converso. Pastor, deixa eu te perguntar. É ótimo essa, cara. Não, porque o versículo vai voltar no que a gente falou lá atrás, de você só pode desfrutar daquilo que você conhece. E o versículo fala que e conhecereis a verdade os libertará. A verdade por si só ela não liberta, então. É verdade. É verdade. Você precisa conhecer. Você precisa apresentar Porque a verdade. aí entra a mesma coisa que a gente falou lá atrás. Jesus liberta, mas se você não conhecer ele, Exatamente. você não vai ser livre. Bom, é um anexo só. É. Eu queria pegar esse gancho. Ele gravou testemunho aqui. Você falou de tudo no seu testemunho que você gravou que vai... Não deu. Não dá. É 2 minutos. minutinhos. Tem que falar... Não, eu tô falando... alto. Ele recebeu aquele direcionamento do Kevin, ele vai cumprir. Vai E a gente vai precisar cumprir, ajudar ele para divulgar isso aí. Ele vai gravar o vídeo, ele falou. E aí? Semana vai ter produção. É brabo, hein? Precisa ser macho, hein? Isso é brabo. Agora nós vamos ver a giripoca piano, mano. O Kevin deu uma direção pra ele. Faz um vídeo daquilo que você se arrepende e tal da sua vida e faz um vídeo e publica isso pra que todo mundo possa ver. As pessoas que você feriu, É. as mentiras que você contou. E ele vai fazer, irmão? Semana, opa. Rapaz. Brabo, hein? Brabo. Só que isso, eu só tô tocando nesse assunto porque tem tudo a ver com o que você falou, que eu tava pensando nisso. É com verdade e graça. Exatamente. Então, essa acho que é uma linha aí. Eu vou te falar uma coisa, vai ser Pra você fácil aí. pra você. Se você já passou e superou qualquer coisa do seu passado, meu amigo, vai ficar mole. Você faz até piada com o que você... Não, já virou. Na Então, verdade, a parte mais difícil já foi, já. Foi na mesma semana do Kevin. É, Agora é umas pontas que ficou pra trás só. que louco isso. Já foi. É, mano, você não tem noção. Não, Às e vezes nós quando estamos você- gravando aqui achando que não... E quando você conta a tua verdade e Satanás não tem mais o que falar de você. É que foi o que ele falou. Vai acusar do quê? Você Vai já acusar espalhou do quê? todo mundo? Ô, você tá ligado que o Felipe lá, mano? Ah, não, ele já falou. Inclusive tá no YouTube lá, sei lá onde, entendeu? Cara, isso é tão louco que isso aconteceu com a gente. Então, foi o que aconteceu com a gente. Aonde? Ah, a gente trocando ideia e tal, e ele veio um dia, a gente foi almoçar e ele falou pra mim. Primeira vez. E ele falou umas paradas dele pra mim, assim, e se abriu, né? Foi a primeira pessoa que você se Foi abriu a disso. primeira pessoa que ficou sabendo de tudo. E aí passou alguns dias, alguém veio em mim. Foi mais de uma pessoa. Ô,
eu vi que você tá andando com um cara aí, deixa eu te falar quem... Você sabia que ele já fez isso? Sabia, mano. Sabia? É ele que me contou. Vixe. Mano, aí, tipo assim, Você derruba o cara, mano. o que vão acusar? Entendeu? E foi mais de uma pessoa. Isso, olha que forte isso, mano. Aí eu podia ter chegado naquele almoço, falado... Se ele não tivesse falado, ou se ele tivesse, tipo, vou ocultar isso pra mim não me queimar com o cara, eu tô conhecendo ele hoje e tal, como que se ia ser, né? Eu falar, sério, mano? Não, mas se o Cauê não soubesse, ele ia chegar em você depois, um tempo e falar, mano, chega, vamos trocar uma ideia. Sim, mas, mas sabe o que é mas- louco? A verdade não precisa de defesa. então, se eu não conto, vamos lá, sei lá, podia parar tudo bem. Talvez não teria o que tem hoje. Sim, Porque assim, foi o Espírito Santo, falou, fala. E eu nunca Foi, tinha mano. contado pra ninguém. foi top, que você é louco. Então, Fruto desse podcast aqui, meus amigos. É, isso aí. Você sabia que dentro do direito tem um campo que defende isso, né? Chama direito ao esquecimento. Você tá meio direitista, né, mano? Tô estudando muito, velho, sobre Você esses tá É brincando, isso tá aí, treinando mano. com nós, né? Tá Nós treinando com queremos nós. ouvir, nós queremos É, receber tudo é que isso tá aí, recebendo. ele vem, mano, treina Deus, com- mano, é isso aí. É, o direito ao esquecimento. O STF nunca deixou isso ser aplicado, porque a parte que é o que foi, a parte que foi, no caso, negrida, no caso, ela sempre tem o direito de manifestação de interesse, você entendeu? Mas aquele que afetou tem direito ao esquecimento. Olha que louco, velho. Nossa, top, hein? Mas quanto tempo? Aí a pergunta Então, normalmente você paga a causa na justiça. Então, o cara foi condenado, ficou lá 5 anos lá pagando a penitência dele. Pagou, aí ele entra com recurso de direito ao esquecimento. Ninguém mais pode falar disso, entendeu? É a mesma coisa que tá acontecendo aqui. Você pagou por aquilo que você já fez, você tem o direito ao esquecimento, cara. Você vai contar se você quiser. Se você não quiser, é um direito que você tem ou não. Ninguém mais pode te ferir por conta disso, entendeu? Olha a lei que louca, hein, cara. Chama Civil Law, o nome dessa matéria, top. Se você precisa de uma assessoria jurídica, Rodolfo Maris. É, isso aí. E aquele filme que a mulher é presa sem ter cometido crime, ela paga os anos. Quando ela sai, ela fala, já que eu paguei, eu vou cometer o crime. E aí não vão poder me condenar mais, porque eu já paguei. Nossa, que filme é esse? É louco, cara, é velho. Eu esse sei louco, hein? que esse Em filme inglês aí- chama Eu nunca vi Double esse. Jeopardy. Nossa, que louca essa Double história. Jeopardy. Double Jeopardy, fala, né? Jeopardy. Bom, nós temos 3 perguntas, acho que pra gente encerrar, acho que uma delas já foi respondida. A lepra de Geazi, fiquei curiosa, já falamos, né? Eu acho que ele tinha mesmo e que ele fez uma audiência lá de uma forma que ele conseguiria, né? Eu sei que leprosos, eles ficavam para fora da cidade. Então, para começar, já é um pouco complexo. Mas nada impede de ele ter sido levado, dele ter conversado e dele, enfim. Tá do outro lado da grade ali, né? Sobre Fala na lepra, grade. lembra aquele podcast que a gente fez aqui que você jogou assim, ó? Qual a sua lepra? Meu Deus, cara. E eu conjecturei aqui, né? Quem sabe os leprosos não ganharam um acesso diferente ali por conta dos 4 lá que salvaram. Não dá pra Ficaram na saber. moral. Já tiveram deram uma moral. moralzinha, tudo bem, não pega tão de perto assim, pode ficar mais perto. É tipo, já pode tirar a máscara, né? Tipo isso. Isso aqui também já foi, tá? Mas vamos passar, já foi, é de outro episódio. A Sunamita, mesmo perdendo um filho, consegue dizer que vai tudo bem. Como assim? Isso é fé? Tem horas que você vai ter que ter fé o suficiente para mesmo vendo as coisas na tua... Aí é que tá. Se o filho for um filho da promessa, tá tudo bem. Deus deu, Deus cuida. É nesse sentido, entendeu? A mesma fé que fez com que ela tivesse em Gaza e falasse, pô, mas você tá aqui, tá tudo bem. Tá só 4 anos, E 3 meses e 12 dias. Pois não, e tem aquele contexto também do tipo assim, não é que ela tava mentindo, tava sendo falsa, é que assim, tá tudo bem, porque não era para aquelas pessoas ali que ia resolver o problema. Exatamente. Ela tava indo buscar a solução, não é que ela tava Exato. metendo louco. Com certeza. Ela, no caminho, a Bíblia diz que no caminho as pessoas paravam ela e ela dizia, vai tudo bem, tipo assim, me deixa pro meu... Imagina se você tivesse que ser o sincero, como que era aquele quadro? O Saraiva, o Saraiva. esse era bom, hein, mano. Esse era bom, mano. Nossa. Era muito E tinha bom. também no Fantástico o Super Sincero. O super sincero. Mano, você entra de manhã, 6h20, no elevador. Bom dia, tudo bem? Putz, não tá, cara. Sabe o que tá acontecendo? Mal pra caramba. Aí putz, você já. mano. Pô, ontem minha esposa fez isso. Cara. Meu cachorro tá fazendo mole. Ah, cara, por que eu fui perguntar? Por que que- Arrependimento. Aquele quadro do Uma Pânico, do hora Poderoso depois. Castiga lá, velho. Meu irmão, vamos conversar com ele aqui hoje. Aqui. Poderoso Castiga. É mais ou menos.
Mais ou menos, mais ou menos. O que aconteceu, poderoso castiga? Eu caí, aí eu machuquei a testa, machuquei Ele a era mó forte, né? Você não ia andar. Você não ia andar. E eu perguntando se tá tudo bem no corredor da igreja. Não, não ia, não ia. E a mulher Não, falou, não sei o que, eu já me dei um murro, quebrei 3 dentes. Ele falava... Então tá mais ou menos, mais ou menos. vamos ao que interessa, poderoso castiga, meu irmão. Ai, as imitações. Vai sair algumas delas aí. Porque a gente tem que fazer um episódio Qual das foi a pergunta aí imitações. que você fez pra ele agora? A Da mulher da Tsunami tá Tsunami, falando tá tudo bem, é. Não, eu vou fazer um parênteses aqui, que eu entrevistei a mãe da Isabela Nardoni, né? É. Ana Carolina Oliveira. E uma das perguntas que mais faziam pra ela era Você sobre já isso. fez 5 jabá hoje, mano. Cara, mas não é interessante Não, falar dela? vou começar a cobrar. Mas não é interessante. Não, tudo Você bem. quer comprar um projeto nosso? Que parte da sociedade desse Não, podcast que eu Eu não vou tenho falar pra mais? fazer piada mesmo, que a pastora Priscila lá, você assistiu inteiro ou não? Inteiro não, mas tinha umas boas partes. Falou de você umas 10 vezes, mas ela falou, para de falar do Marcinho da Fran. Pô, mas, eu tô tentando- mas é o que eu aprendo. Quando você fala também em outros não, lugares, tô você falando fala isso que também. ela é da hora, ela fala só pra É. quebrar o gelo, mó da Mas hora. é bom. E eu fiquei feliz vendo isso depois, porque eu não reparei que eu falava assim. Não, mas Eu tá não tudo reparei, bem. foi só num. Saiu. Depois que eu tudo assisti, eu falei. Aí eu falei, então assim, você acha que eu fiz mal? Então assim, falou, claro que não, Rodolfo. Você falou de quem é seu professor, de quem tá te ensinando. Tô brincando, mas E ela, fala aí. e ela ficou muito feliz com isso. Fala da Isabela a Nardoni. pergunta é: ela perdeu o filho e assim, tudo bem. Sabe? Eu entrevistei a mãe da Isabela Nardoni, a Ana Carolina Oliveira. Ela falou, cara, não que ficou tudo bem, porque vai ser sempre um buraco, né? Mas precisou talvez acontecer isso, porque o crime contra crianças ficou muito. Apura-se mais crime contra criança, diminuiu o índice de morte de crianças nesse sentido, porque a Isabela foi uma criança que foi jogada da janela, mas o tanto de crianças que morriam todos os dias e era um pouco noticiado. Ninguém falava. Ainda É morre. evidência, né? Ainda morre, exatamente. Mas, através disso, cara, eu pude rever a minha vida. Hoje eu tenho 2 filhos e eu tô casado. Eu vivi um relacionamento ali que era meio abusivo, sabe? Então ela estava condicionada a um relacionamento abusivo. Ela teve um relacionamento abusivo com o Nardoni, aí ela saiu, se separou, estava tendo outro relacionamento que já estava indo pro mesmo caminho. Quando a Isabela morreu, ela se retirou, conheceu um rapaz e foi morar nos Estados Unidos. O rapaz foi atrás dela, namoraram, estão casados há 13 anos, estão casados, cara, até hoje. E tem 2 filhos. Você viu como a vida andou? Ela falou, cara, não é que tá tudo bem, mas eu acho que Deus tem um propósito nisso, você entendeu? E eu encontrei o propósito. Sim, Olha só. É isso. top. Top mesmo. Não tome decisões definitivas. Como saber quando decido? Ou nunca, né? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Meio complexa. Cara, eu tive essa experiência, foi muito interessante. Eu fiquei confuso a respeito da notícia da possibilidade de mudar de cidade. Boa, você passou por isso. Passei. Vamos tomar decisão definitiva aí. Exatamente. E eu lembro que à medida que eu buscava no Senhor, eu não ouvia nem que eu tinha que ir, não ouvia isso. E eu não ouvi que eu também tinha que ficar. Eu não ouvi nada. Silêncio. E diante do sim ou do não, de um sim, você não tem no sim ou no não, o que você espera, cara? Você espera, o que você vai... Você sabe que, cara, a gente é próximo do Kevin. Todas as vezes que ele vem para o Brasil, a gente se vê de alguma forma, né? E especialmente porque ele está em Guarulhos, ele pousa e sai, né? Kevin, queremos você aqui. Ele vai estar aí semana que vem. É mesmo? Semana que vem não. Dia 20... Na semana do dia 20 e tanto. Vai gravar com a gente, será? Não sei se ele vai vir aqui em Guarulhos, vai estar aqui no Brasil. Ele tem uma sequência de 3 aí em alguns lugares aí, depois eu vejo, mas... E ele me falou assim... Podemos ir até ele. Não tem problema também, tio, pra ele. Exatamente. Leva E- tudo. E eu, cara, eu nunca ouvi dele se eu ia ter um filho. E nem que eu não ia ter um filho. Ele nunca me falou. Sabe por quê? Ele nunca ouviu. Mano, que forte isso. Porque a tendência de um pseudo profeta, você concorda comigo? Se eu sei da sua situação ali, ainda mais quando você, né, eu tô falando alguns, você anda com o Kevin desde 2006, certo? Se é um negócio meio da alma,
a primeira coisa que a pessoa vai profetizar pelo Marcinho e pela Francis, vai falar sobre isso. O profeta nunca falou, que louco Cara, isso. e ele tem uma graça de orar sobre mulheres estéreis. Caramba, mano. E ia acontecer, né? Então a minha crise era assim, cara. Oi? É igual o Thiaguinho, né? No The Shows, né? Andando com Jesus ali. Aí o Thiaguinho perguntou, mas por que, que você não verdade. me curou? Pô, mas peraí, Nossa, cara. aquela cena lá. Então, é a mesma coisa, vocês é andando com o monstro, Kevin, cara. o Kevin tem uma graça pra Meu orar Deus, por mano. mulheres estéreos. Estéreos que fala, né? Estéreo, é. Estéreo, né? E aí, tipo, já pensou se a Francis fala, peraí, mas por que você não corou por mim e tal? Caramba. Olha que Não, loucura, porque velho. outras pessoas falaram, eu te vejo daqui um ano com um bebê no colo. Emocionado, né, pastorzão? Vamos tem falar na alma, moral né? aqui, né? Tem emoção. E isso mexe, cara. Não dá pra brincar com um negócio desse. Ah, entendeu? é. O profeta mesmo ficou em silêncio. Quem nunca tomou uma profetada? É, e aí, cara, eu lembro de eu ter falado pra ele, mencionei isso. Eu falei, cara, eu não ouço. E ele falou, calma, teu Wi-Fi profético não tá danificado. Se Deus falou que não é pra ir, que Deus ainda não falou que é pra ir e nem falou que não é, espera. Tá bom, vou esperar. Mas explica o contexto. Você tava indo no. É legal essa história demais. Vale a pena. Você tava indo pro quarto, né? A Francis tinha ficado. A gente tava com um deadline, né? A gente tinha que responder até o fim da barca. No primeiro dia, o Rina me abraçou, falou, e aí, como é que estão as coisas? Estamos na mesma, tal. Tá bom, até o fim da barca, tal, beleza. Ah, era esse o deadline? Era o fim da barca. Domingo. Meu Vai. Deus, Meu mano. Deus. Por isso que ele ia voltar segunda-feira. É? Por isso que ia voltar segunda-feira, né? A barca ia estar lá. Ia estar lá até hoje. O que você tá fazendo? Tô em Floripa, minha barca não acabou ainda. Acabou. Tô esperando aqui. 10 dias já. Daqui 6 meses eu tô aqui, a barca não acabou Eu ainda. imaginei que fosse a barca mesmo, mas não sabia. Aí, cara, chegou no sábado de noite, o Kevin foi, e a gente teve uma conversa no meio, eu falei, mostrei os meus argumentos, mas também a minha disposição de ter que ajudar por amor a ele, ao ministério e a tudo, mas tinha essas considerações e tal, a França estava com o coração um pouco fechado para essa realidade dessa possível mudança. Aí um dia a gente estava jantando pós culto, a gente ia para um cantinho do restaurante lá. Aí, cara, um monte de pastor quer falar com o Kevin, e aí às vezes você fica fazendo tradução ali e tal. Às vezes cansa, mas você tá ali tentando ajudar os irmãos e tal. Eu tô ali na mesa e tal. Ele fala, vou pro quarto. Eu falei, eu vou te acompanhar. Só que a gente tava no cantinho do Ondas, que é lá naquele... É o maiorzão lá. Tinha que dar maior rolê pra chegar lá no É, apartamento era dele. um rolê, tudo lá é rolê. É rolê, é gigante. Tem bagulho gigante. Você leva 10 minutos para ir Ficou até o naquele quarto. da piscina quente lá. Eu fiquei lá no fundo. Ele tava no dele mesmo, que você, no mesmo prédio que você? Tava no andar de cima. Mas longe lá. Aí nessa caminhada, eu fui com ele. Eu falei, cara, eu tô nessa situação. Ele falou, sério? Pô, caramba. Ele estranhou, porque ele conhece a realidade daquilo que a gente vive aqui em Guarulhos, uma igreja bem firminha, bem assentadinha e tal. Você tá falando do Kevin. Tô falando do Kevin. Ok, que na foi, barca, ok, que e eu foi até chamei o quarto dele eu e você chamei- o acompanhou. Eu acompanhei para falar, cara, recebi o convite para ir para Santos. Ele não sabia ainda. Ele falou, sério? Eu falei, é. E aí, tipo, eu não sei o que, eu penso isso. Ele falou, pô, mas eu também penso assim e tal. E eu falei, mas essa não é a minha preocupação, né? Sobre o que você pensa naturalmente. A minha preocupação é que eu não consigo ouvir a voz de Deus, cara. E isso tá me incomodando, porque não é possível que eu sou tão tosco. E se eu prego há 3 meses sobre profético, eu não consigo ouvir a voz profética, cara. Nossa. Então eu tô incomodado com essa situação. E andando, nesses 5, 10 minutos, paramos ali na porta do quarto dele e tal. Ele falou, cara, Deus falou pra você ir? Não. Deus falou pra você ficar? Não. Pô, então espera. Deus vai dar a resposta, cara. Calma. Meu, a gente tá falando isso. A Francis me liga, porque ela tava no restaurante, e ela viu eu saindo, e eu falei, tô indo pro levar o Kevin no quarto dele, e depois vou pro nosso quarto. Já era perto, né? Voltar até o outro canto do hotel lá, que era enorme. Aí, cara, passou uns minutos que eu saí com o Kevin, ela levantou e falou, pessoal, tô indo embora. Poucas pessoas ali, pastorzadinha que a gente, né, gosta de ficar junto. Aí ela falou, pessoal, tô indo dormir também, boa noite, boa noite.
quando ela foi despedir do apóstolo, o apóstolo falou, e aí? Você não vai, né? Ela falou, pô, Conheço. é tanta coisa que precisa fazer lá, eu não sei se eu tô com a energia que vocês precisam e tal. Ela falou, conversei com o Marcinho, eu entendo. Na hora, ele já virou pro Santos, aí eles estavam levantando a porta do restaurante ali, 10, Santos, 15, você que vai. 10, 15 metros pra frente, ele falou, ô Santos, quer ir pra Santos? Faz um negócio assim, Peixe, né? o peixe, ei peixe, quer ir pra Santos? Aí ele falou, bora pai, tô aqui, disposição. Aí, tipo, calma, você tem que conversar com tua esposa e tal. Ele falou, não, mas tá tudo bem. Aí a Francis estava ali por perto, porque todo mundo meio que levantou junto. Ela até abraçou a filha do Santos, a Teté, que é um amor. E ela falou, ele tá falando do teu pai para ir pra Santos? Ela é. Ela ficou assim, e aí o Santos, não, beleza, tal. Aí ela sai do restaurante, no corredor ela já me liga. Você não sabe o que acabou de acontecer. Pronto. E eu tô na porta do quarto do Kevin, conversando com ele. Da hora, irmão. Ele me dá uma resposta. Falou, ué. Ó o profético. E ele Isso, falando mano. assim, então espera, cara, Deus vai te responder, não tem problema, tá tudo E bem. aí? Aí, peraí, Kevin, dá um segundo, eu aqui, amor, tô com um profeta, ele tá com... Mas Tá me eu tô com o atrapalhando. profeta que está atrapalhando. E ela, você não sabe o que aconteceu, cara, acabou de acontecer isso, assim, e tal. Aí eu falei, não acredito, cara, que demais, né? Tipo, ela, mano, passou, virou, tirou esse peso da gente, né? Aí você desligou o Aí eu telefone. desliguei o telefone ali, porque eu falei, pô, Deus já falou. Aí ele falou, poxa, que bom, que legal, pô, faz muito mais sentido, tal. Voltei pro quarto, felizão, né, cara? Felizão, assim, tipo, pô, Deus responde. Mais feliz do Deus ter falado desse jeito, assim, né? De uma forma tão legal. E aí, me parece que o Santos e a Letícia vão mesmo, vai ser uma mudança bem legal para eles também, e acho que vai ser de Deus. Que bom, glória a Deus. Esse final foi melhor. Não que foi melhor, demais. mas precisávamos Bem desse melhor, final. bem Esse final foi melhor. Top. É, glória a Deus. A igreja celebra, glória. Permanecemos a Jesus. assim. E que Deus tenha o melhor para eles lá. Ele tomou 2 tapão lá que vai, né? Eu falei pra Deus assim, eu falei pra Deus assim, numa oração que eu tava tendo com ele, né? Eu falei, mano, o senhor tá ligado que eu não consigo caminhar sozinho ainda, velho. Na boa, eu vou me perder, mano. Se eu não tiver um Marcinho na minha vida com a Francis é 1000 grau, mano. Ela dá umas cacetadas, eu sei. A gente precisa dessas cacetadas, mano. E aí a Tancinha começou a chorar na oração lá também. Falou, Rodolfo tá falando besteira, pai. É sério. Eu falei, a gente precisa desse casal aqui, cara. Se eu, assim, tão pequeno na fé, tô precisando, imagina a galera que tá chegando agora, velho. Eu e a Aline Entendeu? ora assim também, às vezes. Eu falo, não. Não, eu e a Tancinha trocando mó ideia, mas assim, Em oração, né? É, a gente trocando mó Viajando. ideia, eu e a Tancinha, a gente trocando mó ideia, orando ali de joelho na nossa cama. E a gente chorando, assim, tipo, mano, eu vou me perder, Deus. Eu sei que o senhor não quer que eu faça isso. Aí a Tancinha olhava, não deixa ele se perder, não, pai. Faz a magia ficar. Se apelou, hein? apelou mesmo. Oração Deu bom apelativa. Obrigado, Deus, irmão. presta atenção aqui, ó. Obrigado. Esse aqui Obrigado, me ligou, obrigado. esse aqui me ligou. Mano, esse cara trocando uma ideia, né, Esse aqui mano? me ligou, paizão. Esse aqui, ô mano. Eu falei, fala aí. Mano, ele vai embora, mano. Eu falei, calma, mano. Não, mano, eu já vou ver casa já, mano. Eu já vou ver casa. Eu falei, então vai que eu vou ver minha faculdade. Aí eu falei, não, mano. Aí depois nós falamos assim, mano, nós estamos viajando, né? Eu falei, Isso calma, é mano. sustentável isso aqui que a gente Não, tá depois falando. de 1 hora de telefone, ele fala, mano, na moral, não vai dar. Eu falei, não, vamos orar, Cauê. Vamos orar. Mas, mano, sabe o que é louco? Na oportunidade lá que eu tive pra pregar dessa série, eu falei um negócio que Deus me ministrou. A gente não tá contando só sobre profético, né? A gente não tá aqui pra fazer estudo bíblico. Nós estamos numa escola profética. Se Deus tá movendo isso, é porque a gente tá aprendendo realmente isso. Aí Vivendo profético. agora olha Exato, a vivendo prova profético, final, vivendo cara. profético. Olha a prova final. Então. E tipo assim, mano, eu tô 3 meses pregando, calma, aí veio assim, ó, puf, então ó o profético aí, ó. Vai. Que louco, Que meus sensacional, amigos. né, mano? Que Top. sensacional. Nossa, A esse forma que veio não poderia ser mais profética do que essa. diferente, mais Mano, especial. Deus faz uns negócios proféticos, né, mano? Até me arrepia aqui, velho. Ah, Deus é incrível, mano.
Hoje é o episódio, nós estamos aliviados. Jubilamos, hein? Coloca, por favor, no Tinha que ter título. trazido a Respirando a aliviado. faixa aqui, ó. É, Devia ter colocado a faixa aqui. devia ter colocado a faixa de fundo aqui. Coloca o título, Respirando Muito boa a aliviado. faixa, né, cara? Foi A muito faixa boa ficou demais. faixa. Muito boa. E Depois aí, você põe lá, Gabi, a faixa, dá pra colocar na edição, né? Eu te mando o arquivo, você põe a faixa? Põe, né? Tá bom. É isso, galera. isso aí, muito bom, muito bom. Matando as Jubilamos saudades, com, estamos aí, de jubilamos. volta. jubilamos com Cinquentinha. força. Episódio 50. Obrigado se você permaneceu até o final. Se você já ficou aqui, então por que você não apertou o like ainda, mano? Que Foi não- longo hoje, foi, É. Gabes? Por que você não se inscreveu, meu irmão? É, aperta aí. Meu irmão, Silas Malafaia falando, meu irmão. Por que você não tava... Por que, meu irmão? E o Toninho, O Calabreso, ainda não peguei. não, ele fala, ô Silas Malafaia. Silas Malafaia. Meu irmão, aqui é o profético, meu irmão. Aqui é o profético. Muito bom, eu não sabia dessa, mano. ele Os caras estão também. desenvolvendo os novos, mano. É isso aí, Silas apóstolo. Malafaia se pergunta qualquer coisa. Ele tá sempre irritado. Ele fala assim, ele tá sempre irritado. Bom dia, Silas Malafaia. Bom dia por quê, meu irmão? É bom dia por quê, meu irmão? Deixou todo mundo surdo. É agora. isso aí. Mas ele é assim mesmo. Ele berra, mano. É. Ai, Eu vou falar um negócio do Pablo Marçal, meu irmão. Eu vou falar um negócio do Pablo Marçal. Ele fala assim, é? Fala. Os dois quebraram o pau já. Ai, é assim que a gente termina esse Bom, episódio aí maravilhoso. É isso, galera. Mano, eu vou Pega aí. desenvolver alguma imitação aí. Me espera, me Boa. espera. Vamos ver. Vai escolher quem, Fê? Escolhe um aí, Ah, eu mano. não sou bom pra isso. Vai, Fê, vai, mano. Obrigado pela tua participação aqui, Valeu, mano. valeu. Top, Obrigado. viu? Tem um almoço Tamo essa junto. semana aí, tamo junto. E esperamos O teu vídeo o de vídeo, hein, cara. pronunciamento. Semana a gente vai Isso pôr em aí. produção isso aí. É, vai Isso ter aí. microfone de lapela e tudo, mano. Vamos fazer de verdade. E Isso é aí, isso. valeu, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu. Calma, culto. Terça-feira, quinta-feira, É, ó, lá sábado, vem Zé NV. Sexta NV, sábado eu tô rolando no cultão aí, né? Terças 2, Terça-feira às 2 horas da tarde, quintas 8, quinta às 8, Sexta, sexta-feira NV às tem o 8. NV às 8, sábado às 7, sábado às 7 e domingo 2 horários. 10 e 18. É isso, não tem por que você ficar em casa moscando aí. Vem pra igreja. Bora. É isso aí. Beijo. Valeu. Até a Valeu. próxima.